A Web3 pode regenerar o planeta, mas só se a gente ouvir quem já protege a floresta há gerações. Olá, exploradores do desconhecido. Sejam bem-vindos ao Blocafé, o seu mapa na Web3. Março chegou e com ele mais uma edição especial do Blocafé delas. Pelo terceiro ano consecutivo, dedicamos este mês a destacar mulheres incríveis que estão construindo, liderando e transformando o universo da Web3. Porque por aqui, igualdade de gênero não é pauta de um único mês, mas uma prática constante. E para abrir essa série, trazemos uma conversa inspiradora com a fundadora da nossa Terra Firme. Diretamente do Acre para o mundo, ela compartilha sua trajetória de luta e inovação, mostrando como a Web3 pode ser uma aliada poderosa na preservação ambiental e no fortalecimento de comunidades tradicionais. Será que blockchain pode ajudar a regenerar o planeta? Como transformar NFTs em ferramentas reais de impacto socioambiental? E por que ouvir quem já protege as florestas é essencial para construir um futuro mais justo e sustentável? Além disso, falamos sobre os desafios das mulheres na Web3, o papel da inclusão na construção de um ecossistema mais forte e como parcerias reais podem transformar ideias em soluções concretas. Então não saia daí, porque este episódio é uma verdadeira aula sobre tecnologia, impacto e propósito. Pegue seu café e vamos explorar a blockchain. No Brasil, a cada 17 horas, uma mulher é assassinada só por ser mulher. Nos últimos 12 meses, 21 milhões de mulheres foram vítimas de violência. Isso é quase uma em cada 3 brasileiras. Na maioria das vezes, o agressor não é um estranho. É o parceiro, o ex, alguém que deveria proteger, mas escolhe ferir. E o pior, quase metade dessas mulheres não denuncia. Por medo, por vergonha, por não saber se haverá proteção. Quando uma mulher denuncia, começa uma nova luta. E muitas vezes, ela luta sozinha. Mas você pode mudar isso. Se ouvir, não se cale. Se ver, não feche os olhos. Se souber, denuncie. Ligue 180. Salve uma vida. Porque quando uma mulher é agredida, toda a sociedade é ferida. Violência contra a mulher não é só um problema delas, é de todos nós. Essa é uma iniciativa do Blocafé delas 3, porque estar ao lado das mulheres é mais que um compromisso, é uma escolha. Salve, salve Anons! Eu sou o Ai e esse é o Blocafé, o seu mapa na Web3. Aqui a jornada começa onde a estrada termina. Vamos explorar o futuro digital pelos olhos dos pioneiros e das pioneiras que estão desbravando o desconhecido. Na blockchain você pode ouvir o nosso podcast, colecionar uma arte digital exclusiva a cada episódio desenhada pela artista lituânia, resgatar os curtas mais interagidos pela comunidade. Siga-nos na Áudios e na Fontaine, conheça a coleção Proof of Blocafé nas horas, inscreva-se no nosso canal na Lens. Estamos no Twitter, LinkedIn e Telegram. Todos os links estão na descrição. Blocafé, o seu mapa na Web3. Bom, e agora sim, estamos aqui cortando as fitas do mês de março. Se você acompanha o Blocafé já um tempinho, você sabe que desde o primeiro ano, desde os primórdios, né, a gente faz um mês de conscientização sobre o 8 de março, mês das mulheres, e a gente sempre traz isso para a pauta. O Blocafé não chama só mulheres quando é março, né? Nós temos até uma paridade ali de 1 para 1, tento sempre manter para cada homem, chama uma mulher, para cada mulher chama um homem aqui, então, e é muito bacana que mesmo eu tomando bastante toco da mulherada, a mulherada me dá mais toco do que os homens para gravar, eu tenho conseguido manter essa proporção e esse é o mês que a gente vai trazer mulheres na Web3 e eu tô bem feliz aqui que a gente não só vai falar sobre equidade de gênero, mas também vamos falar de
sustentabilidade ambiental. Vamos trazer a pauta ambiental, o que o Web3 e sustentabilidade tem a ver. E para isso eu trouxe a Yara Vicente e eu espero que você goste. Estou bem ansioso aqui para conhecer mais sobre isso. A gente estava falando aqui antes da gravação que é um tema que ainda eu tenho algumas dúvidas, quero entender melhor, então nada melhor do que a Yara Vicente para nos contar um pouco da sua história. Vamos conhecer a história dela e também o seu trabalho com a Web3, misturando sustentabilidade. Yara, muito obrigado por ter aceito o convite, uma honra enorme ter você aqui no estúdio do Bloco Café e ainda abrindo o Bloco Café delas 3. Vamos pôr o pé na estrada. Yara, por favor, traga um pouquinho da sua caminhada e quando foi que você viu pela primeira vez essa trilha que se chamava Web3? Seja bem-vinda, Yara Vicente. Muito obrigada, Uai, público do Bloco Café. Estou muito feliz de estar aqui. Eu já acompanho, né, o Bloco Café, o Modular, então fiquei bem contente, né, de ter recebido esse convite. Eu sou socióloga de formação, sou acriana, tenho 32 anos. Acriana lá do Acre mesmo. Existe, gente, não façam essa piada porque eu não vou levar legal, tá bom? Então, a minha experiência de vida, assim, experiência profissional, ela foi muito inspirada por essa vivência, né, de nascer num estado tão longe, mas que ao mesmo tempo é um estado tão influente no ponto de vista do debate socioambiental no Brasil. Eu gosto de dizer que na minha geração anterior, assim, meu pai, meus tios, minha mãe, minhas tias, elas participaram de um movimento socioambiental que numa época que não tinha mal energia elétrica para as bandas lá do Acre, né, principalmente nos locais assim de interesse florestal, que são as reservas, ou que são hoje as reservas extrativistas e terras indígenas, né, que antes eram só áreas de floresta que não eram protegidas por nenhum dispositivo legal. Essas pessoas que moravam nesses territórios conseguiram fazer assim inovações de proporções mundiais, sabe? Construíram modalidades novas para você pensar políticas públicas, construíram estratégias de bioeconomia, enfrentaram os grileiros e pessoas mal intencionadas que queriam devastar a floresta e criaram um movimento que tem legado e história para contar e que influencia até hoje a forma como a gente trata o meio ambiente no Brasil, né? E eu pensava, tipo, poxa, com a internet, com as tecnologias, com todas as facilidades e privilégios, né, como uma, vamos dizer assim, ambientalista de terceira geração, eu pude ter, que é preciso tentar fazer algo tão elaborado e tão ousado no ponto de vista socioambiental quanto o que as pessoas que participaram do movimento socioambiental no Acre nos anos 80 e 90 conseguiram contribuir, né? E vim ao longo da minha vida adulta toda tentando encontrar esse caminho. Onde é que eu consigo contribuir da forma mais rápida e mais profunda com essas causas que eu acredito. E nisso eu passei, assim, por quase todas as formas de organização possível. Eu participei de movimentos sociais, eu participo ainda. Fui jornalista, fui e sou pesquisadora, né, de vários ângulos, olhando para o problema, depois olhando para a solução, até que eu chego na elaboração de políticas públicas e ao perceber, assim, que existe essa possibilidade da gente não só ficar escrevendo sobre o mundo, porque o sociólogo é muito isso, né, a gente fica uma coisa meio descritiva, problematizando, mas quando você se propõe a construir as soluções dentro de um cenário imperfeito, com atores imperfeitos, que é a economia real, que são os cenários das políticas públicas, a gente tem um monte de dificuldades, mas tem uma possibilidade muito concreta também de você produzir mudanças reais, né? Eu estava morando no Pará na época e foi lá que eu fundei a minha empresa, inclusive, mas assim, tive uma mega sorte de ter uma possibilidade de atuar como consultora em um projeto de alta complexidade muito cedo na minha carreira, e esse projeto de alta complexidade acabou virando uma política pública no segundo maior estado da Amazônia brasileira, né, o estado do Pará, que é gigantesco, e existe até hoje, né, que é um projeto que a gente criou para ajudar as pessoas que moram na floresta a apoiar a administração pública no gerenciamento dessas áreas. Então eu pensei assim, bom, aqui, esse é o lugar que eu quero contribuir, fazendo a ponte entre os diferentes mundos que têm diferentes ativos e diferentes oportunidades para colaborar de um bem comum de maneira eficiente, né, eu tenho esse perfil mais de negociadora, de articuladora, não só de especialista dentro da minha área de formação. E aí fundei a Nossa Terra Firme alguns anos depois disso, não, na verdade no mesmo ano que teve essa oportunidade de trabalho, e mais assim, aí avança uns 6 anos, 7 anos de empresa já, fazendo várias coisas, mais na área de assessoria corporativa, pesquisa aplicada, assessoria a organizações não governamentais. Aí participei de um hackathon voltado para o clima, que não tinha nada de tecnologia, tá? Era só ideias, assim, chamava até Climaton, da Youth Climate Leaders. Aí eu tinha uma ideia de fazer como se fosse um LinkedIn florestal, para que as pessoas pudessem contratar povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, como especialistas da sua própria realidade, que um problema que
que a gente tem, às vezes, dentro desse meio socioambiental, é que as pessoas mais longe das questões acabam sendo as mais consultadas para você tentar construir elas, né? Então a gente tem, por exemplo, uma subrepresentação enorme de pessoas da Amazônia em projetos da Amazônia. É uma luta para a gente conseguir, né, se engajar nas oportunidades que tem. Aí, quanto mais longe você está dos centros urbanos, mais difícil fica isso, né? Então, você imagina, se é difícil para cientistas ambientais de Belém serem contratados pelas grandes organizações, muitas vezes, imagina para os povos indígenas que estão, né, distantes geograficamente, tem todo um preconceito em cima. Bom, e aí eu participando desse climaton, né, tipo um hackathon, só que voltado mais para você desenhar ideias de intervenção dentro das pautas de mudanças climáticas, a gente recebe um feedback do projeto, que era um projeto para facilitar a intermediação e colaboração de profissionais de povos indígenas, comunidades quilombolas em projetos ambientais. E aí o mentor chega pra gente e diz assim, olha, muito importante utilizar blockchain dentro da solução de vocês. E na época eu não sabia direito o que era, mas eu fui recomendada, né, de buscar isso, porque eles falavam que o tipo de abordagem que eu propunha, ele tinha muito a ver com o que a tecnologia blockchain oferece, né? E aí a partir daí começa essa curiosidade que alguns meses depois, assim, não deu nem um ano, a gente começa a assinar contratos com primeiras empresas de blockchain, apoiando elas na construção de estratégias dentro da promoção de impacto socioambiental positivo, de impacto social positivo e afim. Porra, muito legal. Uma das coisas que eu gostei também, que você citou aí, né, é que tipo, o quanto a base, né, as pessoas que lutaram antes de você, te serviu de modelo para continuar essa luta e o melhor, né, cara, que você deu uma pitada de modernização em cima disso, né? Ainda bem que alguém falou para você, ó, estuda blockchain, coloca blockchain no projeto. E que ano que foi isso, Yara? Olha, esse primeiro estudo blockchain foi logo depois da vacina, na pandemia, né? Então tô tentando lembrar aqui. Teve 2020 foi o auge, né? Deve ter sido 2022. Que maneiro, muito legal mesmo. E aí tá, então vamos pegar esse ganchinho aí que, ó, estuda blockchain. Aí, nesse momento aí que você ficou com essa interrogação, porra, legal, vou estudar blockchain. Quais foram as tuas referências nessa entrada, Yara? Eu comecei de forma muito autônoma, assim, sabe? Olhando vídeos na internet, conteúdos. Mas até então, de uma maneira muito distante, porque eu pensava assim, poxa, não tem como um profissional de ciências sociais contribuir nesse negócio de forma comercial, né? E aí eu ficava me avaliando, assim, até que ponto que vale a pena eu fazer uma mudança tão radical da minha expertise hoje, que já está construída, que tem toda uma trajetória, né? Todo um reconhecimento, para começar do zero em algo que aí eu achava, né? Que antes de eu conhecer a comunidade, eu achava que precisava ir cursar engenharia e depois fazer um mestrado, depois fazer um doutorado, depois você consegue começar a trabalhar, que é meio que o métier o hábitos, né, da maioria das ciências no Brasil, assim, da tecnologia também. Quando a gente pensa em áreas como engenharia mecânica e tudo, só que é completamente diferente, né? Quando eu comecei a conviver com a comunidade na vida real, é que eu comecei a ver, tipo, não, tem muitas pessoas autodidatas aqui, a história da anonimidade e até mesmo assim dos rastas, né? Eu já estava trabalhando porque eu pensei, tá, interessante, me interessa. Como é que eu vou contribuir com esse ecossistema? Com o que eu sei mesmo, com o que eu tenho propriedade para falar, que é impacto social, que é a perspectiva decolonial, né, do mundo, que é como você constrói coalizões que gerem benefícios para as empresas e para os governos, mas também gerem um impacto real lá nas comunidades. E aí eu pensei, tá bom, eu vou entender mais ou menos o que é a tecnologia e ajustar para o que eu realmente sei fazer, o que eu acho que é a minha prioridade, né, que é promover um impacto socioambiental positivo no mundo, principalmente na Amazônia brasileira. Só que aí nesse movimento, quando eu comecei a ir para os eventos, eu lembro até hoje, assim, NFT Rio, eu fui esperando uma coisa, era completamente diferente do que eu esperava, e aí teve um momento muito gráfico, assim, na minha cabeça, que foi ver os criptorrastas, sabe? Eu cheguei esperando uma coisa assim, meio Vale do Silício e tal, e aí eu olho e volto e diz, rastas por todos os lados. Eu sempre conto essa história por aí, porque apesar de não ser holder dos criptorrastas,
rastros. Eu adoro o projeto, adoro, adoro, adoro. E aí eu olhei assim e disse, não, peraí. Aí eu fui pra uma palestra, o headliner da palestra era o da Yuti, né? Aí eu disse, não, se tem espaço pros rastros, tem espaço pra todo mundo, tem espaço pros parentes, tem espaço pras manas da Amazônia, sabe? É isso. E aí eu comecei a me propor essa experiência vivencial de ir descobrindo as referências e me apropriando delas, não só como uma especialista de fora que vai dar uns pitacos aqui de como fazer as coisas, né? Uma forma informal de descrever a atividade de consultoria, mas como alguém que pode também construir a tecnologia. Não, maneiraço, você entrou pela Web3 via profissional, né, cara? Já tentando ver como que... E aí imagina que só depois veio a questão de investimentos, assim, e tal, conhecendo... Porra, que maneiro mesmo. E vamos então botar o pé mesmo na massa, né? Botar o pé na terra, olha só, fica até poético no teu episódio aqui, porque nós vamos falar bastante de Web3 e sustentabilidade. E aí a primeira pergunta já, porque o ouvinte acho que deve estar querendo saber como que a tecnologia pode regenerar o planeta, Yara? Eu acho que a tecnologia pode regenerar o planeta desde que ela esteja conectada com a ciência que é promovida com esse fim, sabe? Muitos dos problemas que eu vejo dentro desse ecossistema que se propõe a isso é que às vezes as pessoas querem discutir esses problemas muito apartado de quem de fato está vivendo as coisas lá no front, está produzindo conhecimento sobre isso, conhece os stakeholders de ponta e sabe o que pode dar errado e qual é a melhor maneira de fazer. É engraçado até, porque se a tecnologia blockchain fala tanto sobre colaboração, né? Não é a escola chique que você foi, não é quem te indicou, mas é que você construiu, né? Tem muito isso. Às vezes a gente não aplica isso quando parte para o conhecimento socioambiental. Essa é uma das coisas que eu acho mais bonitas da blockchain, né? Como eu vim nesse contexto profissional, como você mencionou, eu já vinha um pouco me apresentando naquele automático, né? Do networking profissional. Tipo, eu sou CEO da empresa de consultoria, Nossa Terra Firme, sou mestre em administração pública em ciência política ambiental pela Columbia University. E quando eu percebi, isso não fazia a menor diferença. As pessoas queriam realmente saber o que eu tinha construído e tal. Isso é muito saudável, mas às vezes eu acho que a gente para dentro dos limites do ecossistema. E se continuar trabalhando só ali com aquela retroalimentação da galerinha do ecossistema, a gente vai encontrar limites muito claros. Porque no caso da Amazônia, por exemplo, como é que a tecnologia pode ajudar a regenerar a Amazônia? Se a gente tiver uma visão muito clara de quais são os problemas reais, quais que são as ameaças reais, como que a gente hackeia na borda entre o problema e a oportunidade, né? Hoje a gente está falando de um território, no caso da Amazônia, que está com severos problemas fundiários, muitos conflitos, coisas assim, de conflitos armados seríssimos. O Brasil é o lugar que mais se mata ambientalistas no mundo, né? Aliás, esse foi um título que acho que a gente perdeu para a Colômbia ano passado, mas ainda assim morre muita gente, considerando o tamanho do nosso país, acho que é até mais grave, né? E que agora a gente tem uma sofisticação do crime ambiental muito maior, porque ele está atrelado também com uma tomada desse território pelas facções criminosas, né? Que antes trabalhavam com outros tipos de crime, então diversificando o portfólio para o crime ambiental, por assim dizer. Isso não é um problema que você vai resolver conversando com seu amiguinho de crime, sabe? Tem que conversar com os caras que estudam isso para entender, poxa, qual que é o gap da oportunidade? E é meio que isso que a gente se propõe, né? Não somos especialistas Master Blaster Advanced em cripto, nem sou o Carlos Nobre, né, que é o nosso maior cientista climático do Brasil, mas a gente tem a prática dentro da empresa e também a expertise para poder interpretar o que os especialistas de cripto estão falando, interpretar o que os cientistas estão falando, conhece também uma galera no chão que está implementando os projetos, que está fazendo movimentos sociais na base, e aí com essa riqueza de perspectivas e também de parceiros, porque ninguém faz nada sozinho, a gente vai construindo coisas que tenham uma possibilidade de desestabilizar um pouco das regras do jogo, que em geral são muito injustas e muito desfavoráveis para as comunidades locais e para o meio ambiente no geral também, né? Então, para resumir, eu acho que é através de parcerias e através das múltiplas abordagens de conhecimento, para não correr o risco de fazer um projeto que ele é muito legal do ponto de vista abstrato, mas que chega no território e não consegue vingar. Sim, você sabe que a gente esse assunto sobre a
a distância, né, entre o projeto e a prática dar certo, a gente até já passou aqui pelo Bloco Café também, quando a Larissa Barros, no caso ele estava falando sobre educação para a periferia, para a favela, ela mencionou a quantidade de projetos, né, que chegam lá na favela e um pouco daquilo que você também falou na resposta anterior, né, tipo assim, o pessoal quer resolver o problema da Amazônia sem conversar com a Amazônia, com o povo ribeirinho, né, então tipo, e aí pega um modelo que deu certo lá na Nova Zelândia e quer aplicar aqui como se fosse a mesma coisa, né, entendeu? Então tipo, realmente essa questão aí de dar voz, né, é muito importante. E aí eu queria pegar agora exemplos que você já viu. Eu acho que também ainda tá muito cedo pra gente falar o exemplo que deu certo e tal, acho que não é bem a questão, mas algumas experimentações que você mesmo tá testando, usando blockchain. A gente fala também de bioeconomia, né, de como que isso pode agregar valor também econômico para as comunidades tradicionais. Então, você pode trazer alguns exemplos práticos assim que você está vivenciando ou experimentando mesmo, que você viu ali alguém fazendo, ou até mesmo na nossa terra firme, que aliás a gente vai falar daqui a pouco, Anon. Você não está entendendo o que é nossa terra firme, daqui a pouco a gente vai falar. Mas antes, vamos trazer um pouco essa questão do nosso ouvinte aí de exemplos práticos que você está gostando de ver, Yara. Tem um projeto que eu gosto muito, que chama Ethic Hub. É de microfinanciamentos para agricultores que trabalham com agricultura sintrópica e regenerativa de café espalhados na Panamazônia. Então, e aí é até um exemplo de como é que essa colaboração que a gente fala pode funcionar, né? Porque é isso, cara. Cada um tem a sua história de vida e as pessoas, não adianta você fazer cosplay do outro, né? Tipo, sei lá, eu sou uma pessoa de privilegiada, agora eu vou me mudar pra favela e é isso que vai dar liga no projeto. Não é isso que vai dar. É a gente entender mesmo, assim, quem eu sou e o que a minha experiência abre de porta. E aí cada um, a partir da sua experiência, pode abrir uma porta diferente, né? A pessoa que tá lá mobilizando o território dela na favela, ela sabe, tem uma série de coisas para aportar nos projetos. E as outras pessoas têm outras vivências, têm outras formas, né? Então, por exemplo, esse projeto do Ethic Hub é liderado por uma galera que é do setor de café, que vem de famílias cafeeiras, assim, e que estão fazendo esquemas de compra antecipada diretamente com os agricultores que têm essas práticas, né, avançadas do ponto de vista socioambiental e que são de pequena escala. Então, eles fazem todo esse intermédio de convencer os compradores de disponibilizar isso, converter para cripto, fazer o onboarding tecnológico desses pequenos agricultores e gerar esse fluxo de renda, né, e de bancarização alternativa. Esse foi o primeiro projeto a ser financiado pelo Banco Interamericano, por exemplo. O primeiro projeto de cripto, né, é o projeto do Jory. Outro projeto que eu gosto bastante é a Regen Network, porque os caras fizeram uma coisa muito ousada, que é, no mundo onde boa parte dos ambientalistas tem uma série de ressalvas compreensíveis ao crédito de carbono, mas a maior parte dessas ambientalistas, eles vão ficar, assim, escrevendo tweets sobre, né, fazendo pesquisa, apontando os erros no sistema. O que o pessoal da Regen Network fez? Eles utilizaram a blockchain para construir smart contracts que provoquem um novo padrão para você emitir créditos de carbono ou créditos de pagamento por serviços ambientais de biodiversidade e coisas do gênero, né? Então, imagina, ao invés de você dizer indústria, melhora, indústria, podia ser mais assim, podia ser mais assado, o pessoal simplesmente disse, indústria, fizemos a nossa versão aqui, ela vai ter viabilidade porque ela vai rodar on-chain, e aí eles têm, permissionless, né, ou seja, ele é um programa que você não precisa necessariamente conhecer a galera da Regen para participar, qualquer projeto que se enquadre dentro dos requisitos pode aplicar para entrar, e então aí, sabe, claro, viabilidade econômica disso, tem um monte de dificuldades, mas é um marketplace de crédito de carbono de altíssima qualidade, que existe, já financiou diversos projetos, tem outro projeto que eu gosto bastante, que é o Colectivo é em Curaçao, aqui no Caribe, e eles criaram um novo tipo de crédito de pagamento para sociobiodiversidade, né, de pagamento ambiental, que é o crédito de coral.
Então, a mesma coisa, eles construíram um parâmetro de crédito de carbono, só que voltado para os corais, e aí eles captam, eles vendem para as empresas com dinheiro, a própria comunidade lá, local, faz a regeneração dos corais. E aí a gente vê um protagonismo de uma comunidade caribenha dentro do ambiente da tecnologia, que é difícil a gente ver, né? Para finalizar, tem um outro projeto incrível de pagamento de seguro climático, bancarização e mobilização em geral de agricultores pela agricultura regenerativa, que é do Quênia, chama Shamba Network. Eles fizeram um projeto onde, através de oráculos, você automatiza a liberação de seguro climático para os agricultores. O que é seguro climático? Pensa assim, agricultores no Quênia, em geral, são agricultores que têm cultivo de frutíferas, né? Não são pessoas que elas estão ali cuidando de pequenos bosques, mas que também tem um fim agrícola para eles. Então, manga, né? O Quênia é muito conhecido pelo cultivo de mangas e outras espécies frutíferas do tipo. Com as mudanças climáticas, de vez em quando, isso altera o cronograma de colheita, isso acaba criando uma série de empecilhos mesmo para os agricultores. O que a gente vê aí, os agricultores de grandíssimo porte acionando o seguro que eles têm, né? Agora imagina um pequeno agricultor lá, familiar, do Quênia. Aí teve um pessoal que manja de blockchain, que construiu uma estrutura onde ele faz a leitura dos dados meteorológicos de satélite, viu que não vai ter uma estabilidade ali climática, ele automaticamente, o oráculo libera o pagamento, né? A tecnologia libera o pagamento, e essa liquidez para o pagamento ela é constituída, até onde eu sei, a partir de grants e também a partir de estratégia de venda de créditos, né? Até onde eu sei, essa parte da liquidez eu não sei muito bem. Mas é isso, um monte de gente fazendo um monte de coisa legal em todo lugar do mundo, e a gente também, né? Então, a gente, no início, começou a testar muito, adaptar o que estava rolando no meio cripto com os nossos clientes para o que a gente sabe que tinha de demanda dentro da Amazônia brasileira e dos outros territórios que a gente trabalha. Então, um exemplo disso foram as NFTs de impacto, né, que a gente construiu junto com o mercado Bitcoin na época, no qual a gente facilitou doações para terras indígenas e outros projetos através dos leilões de NFTs que estavam experimentando um bom momento, né, na época. E a gente fez isso com participação, primeiro, os beneficiários eram diretamente indígenas aldeados, né, então a gente conversou com o cacique, a Missuruí, diretamente do seu território, tomou as decisões, conheceu o pessoal da empresa, fez a aproximação. E aí eles disseram, olha, a gente está precisando de recurso para melhorar o nosso projeto de monitoramento florestal, porque às vezes, problemas que a gente tem no ambientalismo brasileiro, a maior parte dos recursos para filantropia, eles vêm através de editais que eles são muito específicos para um tipo de coisa. Então, tem algumas outras demandas do dia a dia, por exemplo, o povo Paitê-Suruí tem um território muito grande, sabe? Eles têm um território do tamanho de um município pequeno. Aí você vai fazer a vigilância desse território para ver se ele está sendo invadido, para ver se a floresta está ali certinha. Você precisa fazer de carro, né? E aí, às vezes, o carro quebra. Não vai ter um edital para financiar o carro, a compra do carro, o conserto do carro. Então, a gente foi atrás de viabilizar via cripto esse recurso mais livre para os projetos implementarem da maneira como eles acharem que devem e de acordo com as suas demandas do dia a dia, né? E não as demandas que às vezes as pessoas ficam teorizando apenas no processo de elaboração dos grants. E aí a gente também fez uma primeira turma de programadores indígenas da história, assim, foi um projeto bem legal, porque a Blockchain Academy tinha uma iniciativa de construir uma frente de afirmativa, né? Ou seja, uma frente que vai ali impulsionar populações que são subrepresentadas dentro da tecnologia. E aí a gente disse, poxa, então vamos construir uma metodologia especial para que também os indígenas estejam inclusos nesse processo. Isso resultou na primeira contratação de uma mulher indígena por uma Big Tech brasileira para trabalhar na área de tecnologia, né? Não em áreas assim relacionadas, comunicação, recursos humanos e tal. E aí essa menina, que é a Amanda Puyanal, essa mulher, ela trabalhou, virou DevOps do próprio mercado Bitcoin, não foi intermediado pela gente, foi uma contratação natural da própria empresa, e trabalhou boa parte do tempo que ela teve associada na empresa do próprio território indígena dela, à distância, né? Virou uma referência. Assim. Então, tem essa oportunidade, que é você ver o que está acontecendo no meio cripto e pensa quem que isso pode beneficiar, como que a gente constrói essa aproximação, porque não é simples, né? Você precisa saber, tem toda uma tecnologia para conversa. Da mesma forma que a gente tem uma tecnologia para os smart contracts, tem uma tecnologia para o diálogo. E para aproximação, para cooperação, para que todos os lados saiam felizes no final das contas e não seja uma coisa que vira um problema maior depois, né, para as empresas ou para quem quer que esteja patrocinando ali, ou para as próprias comunidades, que é mais grave ainda. A gente tem também essa possibilidade de democratizar o ensino de blockchain. Se eu, que sou uma pessoa, uma empresária,
né, estudei fora e tudo mais, não sabia o que era blockchain, quanto mais os povos indígenas, quanto mais populações tradicionais e quanto mais de regiões que não estejam aqui ligadas ao Rio e São Paulo, né? A gente fez esse esforço, teve uma época que a gente também fez parceria com a Polygon. Foi um processo muito bonito, assim, porque o que a gente conseguiu virar, a gente viu que muda a vida das pessoas. Você passa a ter opções na vida. Não significa que todo mundo vai virar um dev, não significa que todo mundo vai começar a ser anon, sabe? Mas as pessoas passam a contar com essa possibilidade de fazer um dinheiro, de construir um projeto, de avaliar melhor um projeto que às vezes é proposto, né? Hoje boa parte dos créditos de carbono, bioeconomia e tal, elas estão muito ligadas com a tecnologia. E aí, como é que você vai ter o consentimento livre, prévio e informado nos termos da ONU, né? Que regula, assim, tem uma convenção da Organização Mundial do Trabalho, que é a Convenção 69, que ela diz assim, em termos leigos: para fazer acordos com comunidades indígenas tradicionais, é preciso que elas permitam, que elas concordem de maneira livre, sem coação, prévia, ou seja, antes de começar, e informada, entendendo o que elas estão concordando. Conforme vai ficando cada vez mais sofisticada a tecnologia, como é que as pessoas vão consentir de forma informada para algo que elas não entendem, né? Você fazer essa transferência de tecnologia tem todos esses benefícios, né? E aí a gente agora, por final, a gente está partindo para desenvolvimento tecnológico mesmo, a partir de... O que a gente está fazendo? A gente está olhando as nossas experiências que foram exitosas off-chain, né? Coisas que a gente fez na cara e na coragem mesmo, deu certo, e a gente está trazendo isso para a tecnologia para dar escala. Entre esses casos estão a criação de uma rede de reservas florestais autônomas e descentralizadas, a partir de um caso bem sucedido que a gente teve, que foi, a partir da atuação da nossa Terra Firme, criar a primeira reserva privada de preservação do patrimônio arqueológico da Amazônia. É um projeto, assim, inclusive, que todas as cabeças de equipe são mulheres, desde a investidora até a gente do ponto de vista técnico, até os pesquisadores de arqueologia, que hoje protegeu 11 sítios arqueológicos que estavam prestes a serem vendidos e convertidos como pasto, né? E também a vegetação em volta. E aí o que significa? Significa que se foi possível fazer isso sem a tecnologia, que a gente coloca a blockchain para ser uma infraestrutura de escala para esse processo, a gente consegue, o trabalho que a gente tem que fazer com uma, a gente faz com 30, com 50, com 100, né? E não existe floresta pequena demais, todas elas são importantes. A gente está vendo isso agora na crise climática, né? Se você para do lado de uma árvore, você sente menos calor. Então, essas pequenas manchas de floresta a gente quer trabalhar para fomentar, para que a gente consiga passar por esse processo de crise climática com um pouco menos de incertezas e com um pouco menos de desconfortos, né? E de vulnerabilidade mesmo aos efeitos. Caraca, que maneiraço, cara. Muito maneiro. Às vezes a gente fica muito enfiado mesmo naquilo que a gente tá fazendo e não tem noção. E aí, pô, por isso que esse Bloco Café tá muito legal mesmo, porque a gente abriu, assim, várias possibilidades. Legal demais. E você falou assim, toda floresta importa, toda floresta pequena um dia já foi floresta grande também, né? Também tem essa aí também, né? Então, tipo, é maneiraço demais essa unificação, né? Adoção da tecnologia para a pauta ambiental. E aí já vamos para polêmica. Tem que ter polêmica aqui no Bloco Café. E você falou bastante de crédito de carbono. E a gente até bateu antes da gravação, né? A gente conversou, pô, crédito de carbono é uma ideia, uma iniciativa tão maneira, mas ela tá hoje tão associada pejorativamente, negativamente, com uma máfia existente, né? E aí a gente até falou que, pô, a blockchain pode mesmo resolver as deficiências, né? As mazelas que virou o crédito de carbono. Qual a sua opinião, Yara? Eu acho que depende da maneira como ela foi implementada, porque se você só usa blockchain para fazer trading de crédito de carbono, você não está ampliando governança. E essa foi uma tendência que a gente viu aí. Não, compra meu crédito de carbono porque ele tá na blockchain. Tá bom. Nossa, quantas vezes eu perguntei assim para empresas. E aí, qual que é a estratégia de governança de vocês on-chain? Ah, não tem. É só para vender o crédito. Que sentido que isso tem, sabe? Eu sei que, do ponto de vista de descentralizar as finanças, é super interessante, mas que a crise do setor, no momento aqui, é a gente realmente ter a confiança de que o que você paga está protegendo algum tipo de atividade ambiental
né? Seja ela de evitar o desmatamento, seja ela de recompor as áreas degradadas, fazer regeneração. Na minha opinião, a gente tem um problema que são os stakeholders, eles são muito dispersos, né? Então tem o trader de crédito de carbono, os fundos e tal, e aí, nossa, para você criar uma rastreabilidade assim, mesmo que seja narrativa, de onde que vem esse pô, quem que tá, qual é a floresta? Nossa, é muito difícil. Por isso que a gente tem tantos escândalos, inclusive, né? Muitas vezes você entra lá nos sites e aí tá tudo muito bonitinho, tem umas fotos das pessoas, né, cuidando da floresta, enfim, e aí o Ministério Público faz uma avaliação um pouco mais detalhada e descobre que aquela terra é uma terra da União, ou seja, uma terra do governo, que aquilo tá invadindo terra indígena, que na verdade a pessoa grilou a área, sabe? E aí, como é que a gente pode resolver isso? Na minha opinião, construindo oráculos que estejam cruzando essas informações com bases de dados que realmente signifiquem algo nessa história. Não adianta se cruzar assim com uma base de dados que não ajude você a ter uma noção se aquela pessoa é séria ou não. Tem um desafio que boa parte dessas bases de dados não existe, mas uma parte delas existe, né? Hoje a gente tem, por exemplo, todos os polígonos de terra que são terras indígenas estão na internet. RAISG, Mapa Biomas, rede de informação georreferenciada socioambientada para a Amazônia, tá tudo isso aí. Então, se a gente tem um oráculo que cruza uma coisa com a outra e diz, tá, essa terra não está em terra indígena, beleza, pontinho pro emissor. E aí a gente vai, sabe, tem que ter um proxy para ver se aquela terra ela tá realmente regularizada, quem é o proprietário, são umas coisas assim muito básicas, mas que eu acho que ajudam a trazer uma materialidade para isso. A gente está construindo isso para fazer a governança da rede de reservas, dentro das nossas possibilidades, né? E até buscando assim integrações entre inteligência artificial e blockchain para poder suprir alguns gaps da tecnologia, mas também, no caso da rede de reservas, a gente está querendo anarquizar um pouco e fazer o contrário, sabe? Não é, olha, confia que esse CNPJ aqui tá ajudando esses outros CNPJs para... Não, confie que existem pessoas ou comunidades que a gente sabe quem é, mesmo que sejam anônimos, sabe? Mas que a gente vai criando uma narrativa que ela é evidenciada tanto por dados quanto por um storytelling pessoal também, para que as pessoas que quiserem se associar de alguma maneira, apoiar essas áreas, elas vão saber que não é só uma empresa que tá cuidando, um fundo, um negócio assim, do mercado financeiro muito abstrato, mas que são pessoas, que são comunidades, que são iniciativas, sabe, concretas, que tem pessoas físicas, sabe, gente de carne e osso por trás ali se responsabilizando por aquele pedacinho da floresta. E isso, por reduzir o risco, ela cria uma, vamos dizer assim, ela cria uma característica que são os créditos de carbono de alta qualidade, né? Que são aqueles que você realmente tem muita confiabilidade, tem um risco muito pequeno de ser fraude. Acho, inclusive, que é uma oportunidade das comunidades blockchain terem uma atividade diferente para fazer, porque não só apoiar através de DeFi, mas por que não, sabe? As DAOs, as comunidades, junta todo mundo e cuida ali de uma reservinha, compra uma reservinha, protege aquilo dentro da lógica da lei, escala com a blockchain. A gente tem que começar a pensar assim, aterrizar, né, e pensar, se eu fosse um empresário que vai investir nisso pela primeira vez, eu sinto segurança narrativa de crédito de carbono, de doação para projeto ambiental, de doação para projeto social, seja o que for. E aí, se você ficar meio assim, nesse cenário hipotético, isso é um bom exercício narrativo para você ir fazendo a engenharia reversa de o que esse processo poderia melhorar, né? E é o que a gente tem feito. Mas a minha mensagem principal é: blockchain só para a comercialização dos créditos não resolve nada. Ela precisa ser utilizada para construir governança socioambiental, e a governança socioambiental tem que ser de acordo com os padrões das melhores práticas dos cientistas climáticos e da sociedade civil. Porque senão é a gente inventando métrica pra gente mesmo, né? E aí a métrica que eu invento pra gerir meu próprio projeto, ela sempre vai ser favorável a mim. Isso não ajuda a construir confiança em economias globais. A frase já apareceu aqui, acho que se não estou enganado, foi com a Caroline Nunes. E acho que mais de uma vez até, que ela falou exatamente assim: não é porque tá em blockchain que acabaram os problemas, né, cara? Às vezes você resolve o negócio sem blockchain, entendeu? Tipo, não é porque a solução do planeta é a blockchain, né? Se você transportar os mesmos problemas para blockchain, né? Então, bacana esse adendo aí. Coincidentemente, chegou a hora do nosso quadro Que Golpe é Esse? Yara, você vai contar pra gente agora qual foi o maior Ponzi, scam ou hack que você já caiu e como que você não cai mais. Golpe mesmo, scam,
Eu acabei nunca caindo, porque acho que eu sou uma investidora muito conservadora, do ponto de vista que, né, vou fazendo as coisas de forma muito devagar, assim, né, olhando, observando os processos. Não sou DJ de risco, por assim dizer, mas acho que o golpe, todo mundo tem que ficar muito atento, é como você vetar da melhor maneira com quem você se associa e com quem você não se associa num ambiente descentralizado, tá? Mesmo que a gente seja pró-descentralização, acredite num ambiente não permissionado, os valores das pessoas que estão envolvidas, o histórico das pessoas também de trabalho é importante. Mesmo que seja um anon, mesmo que a pessoa... Isso não são coisas incompatíveis, sabe? E, assim, felizmente nunca acabou não acontecendo nada super grave, mas eu já passei por alguns momentos em que ia conhecendo as pessoas e tudo, e vamos fazer... E muitas vezes esse vamos fazer, que é muito típico, né, do movimento blockchain, gerou em coisas maravilhosas, parceiros incríveis, tipo a galera da Play for Change, né? Nós fizemos um monte de coisa junto e tal. Mas também, nesse movimento se aproxima todo tipo de pessoas. E aí, sem juízo de valor, você precisa saber direitinho se os valores daquela pessoa são compatíveis com os seus ou não. Porque em algum momento isso vai aparecer. E não é legal aparecer quando já existe sociedade sendo montada, quando já existem, né, projetos sendo fundados, quando o nível do risco e o passivo a ser mitigado, ele é muito grande. Sei que isso pode parecer um negócio um pouco conservador, assim, né, mas de coração, escutem quem tem 9 anos de mercado, aí, uma empresa autofinanciada, sem sócios, e que fez parceria já com muitas empresas e DAOs e protocolos de várias maneiras diferentes, precisa dar uma respirada para poder entender com quem que você está se juntando para fazer as coisas acontecerem. Porque o problema e a beleza da descentralização é porque é para todo mundo, não é para pessoas boas e para pessoas ruins, é para pessoas que concordam com ideais humanitários, né, com a redução de desigualdades sociais, com a preservação de ecossistemas, e com pessoas que não estão nem aí para nada disso, pelo contrário, são contra. E aí, às vezes a gente não quer admitir que o nosso ecossistema tem isso. Mas tem, entendeu? E agora com Trump, Musk e companhia limitada, a gente vê que como tem pra caramba. Então, faça algumas perguntas, sabe? Respeite o anonimato das pessoas, respeite a descentralização, mas encontre uma maneira de entender qual que é o histórico daquela organização, daquela pessoa, e também o que ela defende, o que ela se propõe, para você entender quem que é mais legal de você investir o seu tempo, né? Afinal de contas, o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Então, mesmo que eu não perca dinheiro, você perder tempo com pessoas que às vezes não estão alinhadas, né? Organizações que não estão alinhadas com o que você acredita, é algo que eu quero, pelo menos, minimizar ao máximo. É verdade. Eu sempre digo também em todo episódio, lá no final, quando estou agradecendo a audiência, né? Eu falo exatamente isso, que o tempo é o ativo mais precioso e escasso do mundo. Então, ter eles ouvindo o Bloco Café é muito gratificante. E isso se aplica para tudo mesmo, né? Não é só para ouvir o podcast, mas é para as parcerias. Então, tá aí o recado da Yara. Felizmente não teve uma perda financeira, mas teve uma perda de tempo que talvez até pior que a financeira, né? Que dinheiro a gente recupera, a gente vai atrás, mas tempo não dá para voltar atrás, né? Toda solidariedade é essa perda, mas esse é o intuito desse quadro, para que a nossa audiência aprenda com as dores de quem já sofreu e não caia mais em golpes e xalalás. Procure ver a sua identificação nas parcerias que você for abrir no futuro. Yara, vamos falar de oportunidade profissional. Queria saber se hoje você já está full Web3 ou não, né? Acho que talvez a tua empresa nem pode estar tão full Web3, enfim, tem aí essa curiosidade, mas queria saber de você, se sim, se você já está full Web3 hoje, se sim, como é que foi essa transição, né, de estar na Web2 para Web3, e se não, o que está faltando para a transição? Olha, só com relação à pergunta anterior, não foi nada muito dramático não, tá? Sabe, minha história na Web3 é uma história muito feliz. Tudo foi muito tranquilo. Quando eu começava a ver assim, nossa, isso daqui talvez não me interesse tanto, o desenlace acontecia. Só que, já tendo passado por essa experiência no mundo Web2 várias vezes, eu já estava um pouco vacinada, né? Para quando eu identificava a mesma coisa num ambiente que é muito mais, assim, pró-colaboração, eu conseguia, opa, peraí. E aí, às vezes, as pessoas ficam achando que a gente é até meio business Snob, demais, né? Sabe, meio anti-brother da Web3, mas não é. Só
valorizar o tempo e para valorizar as amizades que nascem disso também, né? Porque você sair se metendo em qualquer coisa, depois as pessoas brigam, as pessoas, né, separam, as empresas acabam, ficam se odiando nos eventos. Quem nunca viu isso? Então, uma parte disso sempre vai acontecer. Uma outra parte, a gente pode dar uma segurada nesse processo de entender as aproximações com calma, né? Agora, sobre se estamos full Web3 ou não. A estratégia comercial da nossa terra firme é não ser o full nada. Porque se a gente for full ambientalismo, ou full pesquisa, ou full, a gente perde oportunidades, né? A gente é uma empresa de intersecção. Mas, assim, diria que os nossos projetos mais ambiciosos hoje, os que eu mais gosto, eles são Web3, que eu consegui chegar nesse momento porque construí um processo de me entender enquanto builder e de entender o que isso significa na prática, sabe? Porque é isso, né? Você não vai ter a oportunidade de construir tudo do zero, embora hoje em dia eu até consiga, né, codar um pouquinho, mas você precisa saber traduzir as suas ideias. No caso dos líderes de equipe, precisa saber supervisionar, precisa saber até que ponto a gente consegue construir de maneira independente, até que ponto a gente precisa de supervisão ou de parcerias técnicas, né, em alguns pontos específicos para que o processo seja construído com solidez. Eu abri minha empresa muito nova, eu tinha 24 anos, mas felizmente, nunca foi uma empresa, assim, conhecida por ser porra louca, sabe? Sempre foi uma empresa, pessoal, assim, nossa marca de mercado foi, elas entraram, então dá pra confiar, porque pode ser um negócio muito de risco, mas que vai ser feito com muito cuidado. Então, que no final do dia vai ter um projeto para entregar, a gente vai ter uma segurança de que a análise, a pesquisa foi bem feita, de que a recomendação técnica foi bem feita, por mais que os temas sejam sempre muito difíceis, né? E aí eu ficava pensando, não quero entrar pra tecnologia quebrando essa conquista que a gente já tem, né? Que é de ser conhecido como uma empresa cuidadosa e com excelência na abordagem que se propõe. E aí eu fui encontrando, sabe? Procurando, assim, sem me mudar, sem virar outra pessoa, né? Sem querer se disfarçar de Satoshi Nakamoto e de degen, que nunca fui, não vou ser raiz, como muitas pessoas são, mas de entender o que dentro da minha vocação profissional e da vocação da minha empresa a gente consegue acessar, construindo a partir disso, né? E tá dando super certo. Sou contra, assim, a gente ter categorias de impacto que morrem ali, sabe? Que fica aquela coisa, tá aqui a economia geral do ecossistema, tá aqui o debate tecnológico, tem que um lugarzinho pra galera do impacto. Eu acho isso muito chato, porque previne a colaboração e a gente não consegue avançar as coisas. A gente está se propondo a romper essa bolha, né? E até, em certa medida, temos conseguido, assim, estamos indo super bem. Acho que uma coisa que ajuda também é esse link com a ciência convencional, sabe? Eu não sou uma pesquisadora acadêmica convencional, mas transito bem, né? Tenho, por exemplo, a gente tem vários clientes que são universidades, a gente produz pesquisa aplicada, mas também produz pesquisa acadêmica convencional, né? Quando é do nosso interesse, quando aparece uma oportunidade legal. E aí isso ajuda também a ter uma abordagem um pouco mais cabeça fria para avaliar a nossa própria tecnologia. Não fica só naquela coisa do builder, que no nosso caso, né, como uma empresa que a gente vende gestão de risco, né, a gente sempre fala assim, o nosso selling point é, vamos fazer impacto socioambiental porque vai dar tudo certo, porque a gente vai fazer de uma maneira que depois isso não vire um problema, que isso só, né, traga coisas positivas, ou que o problema ele seja, que vier, às vezes vem, né, ele seja administrável. Então, para a gente poder fazer algo, produtos tecnológicos, né, que dialoguem com esse tipo de promessa de valor, não pode ser só na cultura do vamos construir e ver o que acontece, mas tem que ter uma checks and balances, assim, com a ciência tradicional, né? Isso tem me ajudado pra caramba. Até mesmo para poder traduzir, porque a gente tá nesse papel de quase um onboarding Web3 com o povo do movimento socioambiental, né? Com os cientistas e tudo isso. Então, se a gente tem que ter um pitch que funcione para dentro do ecossistema Web3 e para fora também. E aí, para finalizar, eu acho que no momento de que a adoção em massa ela continua muito baixa, vale a pena, sabe? Ser Web3 Plus. Ser Web3 com uma outra coisinha que você consiga oferecer. Porque mesmo empresas investidas, mesmo empresas que vão receber ali um aporte, o aporte acaba, gente. Tem uma hora que esse aporte vai virar dívida. Então não vale a pena você simplesmente colocar todos os seus ovos numa cesta só, mesmo que ela seja uma cesta da tecnologia, sabe? E eu acho que muitas vezes as pessoas se decepcionam com o ecossistema Web3 porque pensam que é isso, que vai ser uma panaceia que você vai, sabe, fechar a porta do mundo real e entrar no Welcome to the Crypto, né? E tá tudo certo. E a gente vive no Brasil, é um ecossistema, é uma economia frágil, tem um monte de problemas, sabe? Então, para os empreendedores e empreendedoras que vêm desse lugar, né, onde a gente tem que ser
ser um pouquinho mais cuidadoso com o risco, não vem de comunidade de riqueza e tudo. Eu recomendo ir explorando as possibilidades, mas com muita responsabilidade. Foi o que deu certo para mim. Eu adorei essa fala aí de você colocar a gente não gosta de ser full em tudo, senão a gente vai perder oportunidades. É exatamente isso, né? Realmente é uma visão maneiraça aí de ver as coisas. E depois eu quero saber um pouco sobre isso que você falou, sobre o onboarding, não só dos clientes e tal, mas também da galera que tá botando a mão na massa e que ainda não tá. Eu quero saber como é que tem sido essa frente aí de vocês, tentando trazer blockchain para uma área que não tem blockchain, inclusive até olham, talvez até torcendo o nariz. Eu quero saber mais disso, mas antes, vamos falar, a gente falou muito aqui da nossa Terra Firme, né? Falou que abriu uma empresa muito nova. Apresenta ela então para nossa comunidade, qual foi a dor ali que surgiu, que demandou a vontade de você fundar isso e como é que está hoje o projeto. Você falou que os seus projetos mais audaciosos, ambiciosos estão baseados em Web3, enfim. Traz um pouquinho então pra gente, Yara, da nossa Terra Firme. A nossa Terra Firme é uma empresa de consultoria, nasce como empresa de consultoria, né, em inovação e sustentabilidade. A gente trabalha com a perspectiva decolonial, que significa pensar que a sustentabilidade ela pode ser pensada a partir dos territórios, com as pessoas que moram neles e que elas são parte da solução e não parte do problema, que elas têm que ser envolvidas nos projetos e não, sabe, informadas que as coisas vão acontecer depois. A gente aborda isso como o que eu chamo de decolonialidade aplicada, porque muitas vezes esse tema decolonialidade ele fica ou na academia ou nos movimentos sociais, né? E a gente está buscando formas de aplicar no dia a dia dos governos, dos negócios, das DAOs, essa abordagem decolonial para produzir impacto socioambiental positivo. Então, dentro dessa abordagem, a gente tem uma série de produtos que vão desde pesquisa acadêmica aplicada, assessoria ESG, assessoria para organizações e projetos sociais ou socioambientais, né, do terceiro setor, e a frente de tecnologia, que é atender empresas, protocolos e DAOs nos seus desafios de impacto socioambiental, mas também construir as nossas próprias iniciativas. Essa empresa foi algo que eu fundei quando eu estava morando em Belém, do Pará, e assim, foi uma época bem difícil para o ambientalismo brasileiro, porque boa parte das organizações do Brasil, elas são financiadas por algo chamado Fundo Amazônia. Esse Fundo Amazônia, ele é um fundo interessante porque ele libera recursos para os governos a partir de performance, né? Então não é assim, te dou dinheiro, você diminui o desmatamento. Diminuiu o desmatamento? Então vou te dar um recurso para você continuar o seu bom trabalho. E o que aconteceu? Na época que eu estava começando a minha jornada profissional, as organizações que eu me especializei para trabalhar, né, que são organizações socioambientais, organizações ambientalistas, começaram a ter o seu financiamento cortado, porque a gente teve um pico do desmatamento no Brasil na época. E aí ficou muito de gente meio encurralada, né, sem saber o que fazer, e aí começaram, assim, para diminuir o overhead das organizações, começaram a precisar, assim, diversificar, né, na estratégia, contratar um monte de consultores, e aí eu vi isso, assim, que a minha possibilidade maior de continuar trabalhando no meu campo seria se eu virasse uma PJ, mas aí, no meu auge dos meus 24 aninhos, vindo de uma histórica totalmente sindical, de movimentos sociais da minha infância, né, eu pensei, não, o quê? Se eu vou virar uma PJ para tentar, né, alguma coisa, e aí vou deixar de ter direitos trabalhistas, férias, seguro de saúde e etc., eu vou ter a minha empresa, eu vou ter o meu projeto, eu vou ter a minha logo, eu vou escolher um nome, e aí, inclusive, o nome chama Nossa Terra Firme, porque eu queria que fosse só Terra Firme, porque tem um super significado. Terra firme nas florestas tropicais úmidas, que são aquelas que alagam, as áreas de terra firme são as áreas que você pode construir sua casa, plantar, que nunca vai alagar. Então é uma área de segurança dentro da floresta, né? E aí eu pensei, vou fazer terra firme. E eu fiz aquilo, tomei essa decisão tão rápido que eu criei o registro da empresa, botei lá terra firme, nem procurei no Google para ver se tinha outras empresas que também tinham terra firme como consultoria ambiental. E aí tinha apenas 30, sabe? Aí eu liguei para minha mãe e disse, mãe, olha, não vai dar para ser nossa terra firme, tá? Aliás, não vai dar para ser terra firme, porque tem muitas empresas que chamam terra firme e aí, enfim, agindo na hora do calor da emoção. Aí ela, poxa, mas essa é a nossa terra firme, porque tem uma parte da minha família que ainda mora em Seringal, né? E aí o Seringal lá é em área de terra firme, o pessoal ficou sentindo super homenageado e tal. Aí eu ouvi minha mãe dizendo assim, mas é a nossa terra firme. Então tá bom, então vai ser a nossa terra firme.
E aí existe até hoje. E o nosso projeto mais legal, que eu mais gosto, que é na blockchain, é isso, né? De expandir a compra de áreas e a preservação de áreas que já estão, proprietários estejam dispostos a dedicar para a conservação. Isso é uma coisa bem diferente do que tem hoje em dia no mercado, porque a gente fica com um monte de estratégias meio indiretas, né? Paga não sei quem, para não sei quem comprar. E aí a gente viveu essa experiência com a história lá de Monte Alegre, dessa área onde a gente tem uma investidora no território, pôde identificar uma área que ia ser vendida para organizações, pessoas que não tinham o menor compromisso com a sustentabilidade, né? Ou seja, uma área que ia ser vendida para pasto, que uma área que tinha vegetação nativa, lá é a Amazônia, mas é cerrado amazônico, não é floresta, por causa da região. Isso é uma coisa que as pessoas não sabem, né? As paisagens da Amazônia, do ponto de vista biológico, elas são muito diversas, assim. A gente tem floresta, a gente tem cerrado, a gente tem de tudo. E aí a gente ia perder o cerrado amazônico, ia perder 11 sítios arqueológicos com pinturas rupestres e tal, e aí tinha uma pessoa no território que disse, vou comprar. E com 40 mil reais ela comprou a terra. Daí eu pensei, tipo, cara, é isso. O mundo acabou, a civilização entrou em colapso, né? A gente tá aqui vendo 70 graus de sensação térmica em São Paulo. Não tá na hora da gente tentar uma coisa um pouco mais direta, né? Talvez comprar as terras que estejam no mercado, talvez apoiar as pessoas que compram terras e dizem, não vou desmatar. Como é que eu faço para que eu consiga ter um dinheirinho a partir dessa terra, sem que eu precise apelar para coisas que vão prejudicar o ecossistema? Por que a gente não pode fazer isso junto? Então a gente está com a rede de reservas florestais Nossa Terra Firme, estamos brincando que são nossas terras firmes, porque a gente quer dizer que o certificado ambiental é NTF, né? Não é NFT. É uma NFT, mas na verdade é uma nossa terra firme, no sentido de que ela é um certificado ambiental. A gente está utilizando essa tese, né, de que as NFTs são ótimas para guardar informações importantes nos seus metadados, fazer governança via Oracles e tal, e também buscar a intermediação de negócios on-chain e off-chain para levar para essas áreas, caminhando para o momento onde a gente possa nós mesmos adquirir novas áreas e fazer tokenização de real world assets, né, tokenização RWA, para poder distribuir isso de maneira descentralizada, mas uma vez que essas terras já tenham virado reservas privadas na melhor forma da lei, que é uma modalidade que chama RPPN. RPPNs são reservas privadas do patrimônio natural, que são áreas que você, tipo assim, eu tenho uma fazenda, quero que vire uma reserva. Você entra com um processo e tal, e se o governo aceitar, nunca mais aquela área vai poder ser algo que não seja uma reserva. Você pode vender, você pode fazer o que for, mas você não consegue, muda o título imobiliário da área, sabe? Você não consegue fazer mineração, você não consegue desmatar para poder botar gado, e aí isso cria um sistema legal, assim, onde a gente consegue tokenizar ativos de altíssima integridade socioambiental sem comprometer a qualidade do ativo. E aí a gente quer fazer isso também criando comunidade, né? Então estamos começando aí nos primeiros passinhos de criar a DAO dos protetores da floresta, no qual a gente quer que todo mundo que tem um pedacinho de floresta esteja participando da nossa reserva e esteja aí numa DAO para poder combater o isolamento que essas pessoas vivem, né? Imagina, essa pessoa que topa se mudar para a floresta ou que já mora na floresta, ela não é aquele empresário que vai querer construir um modelo para escalar, para dar ROI, distribuir com shareholder. É uma pessoa que tem uma sensibilidade diferente, que quis morar na floresta e tá pagando um preço altíssimo por isso, porque muitas vezes é inclusive perigoso, sabe? Como é que a gente cria um sistema que a gente apoia essa pessoa? O que a gente pode fazer em comunidade que é mais poderoso do que já está sendo feito por essas pessoas teimosas, corajosas, comprometidas com as florestas do nosso país e que já estão, sabe? Cada um na sua comunidade ribeirinha, outro ali na floresta que comprou, que herdou do pai, que disse que não vai mexer, né? O que a gente consegue fazer junto que é maior do que a soma dos nossos impactos em separado. Então é isso. Yara, sensacional. Yara, que episódio fantástico. Tô adorando te conhecer mais. O que mais me encanta nisso tudo é que, assim, você até falou um pouco, né? Que às vezes a Web3 fica muito no ilusionismo, né? Na paixão, no romantismo da coisa e falta o prático, né? Fica muito no teórico e falta o prático. E você é o contrário, né? Você tem uma bagagem prática sensacional, né? Porque você tá falando modelos, exemplos que você tá aplicando, né? Com a nossa terra firme. E não só outra coisa que eu achei muito legal também, quando eu te perguntei, né? Sobre os modelos, assim, que você gostou, você falou, não vou fazer meu jabá, não, vou citar outros exemplos. Ou seja, além disso, tá muito bem informada sobre o que tá acontecendo, né? Muito bem antenada. E, porra, muito legal. Tô adorando te conhecer mais. E também tô adorando registrar isso aqui no Bloco Café,
abrindo o Bloco Café delas três, uma outra vitória recente até que você teve junto com a nossa Terra Firme. Vocês estiveram no Hackathon da Hacka Ledger, Trilha DeFi, com a Blockchain Vega e a XRP Ledger. Vocês ficaram em segundo lugar e eu queria ouvir um pouco mais sobre o que foi esse Hackathon, como é que foram os bastidores, enfim. Traz um pouquinho dessa vitória e já agora, parabéns. Ai, muito obrigada. Nossa, foi uma experiência muito boa pra gente. Não é um processo fácil para pessoas, principalmente lideranças, né, que não são técnicas, competirem em hackathons. Então eu sempre fui muito zoada pelos amigos da Web3, porque dizia assim, a Yara só vem pro business, né, vem pros eventos, vem pro Blockchain Rio, vem pro não sei o quê, não vai para um hackathon, vai pra DevCon e não vai pros hackathons. Aí teve um dia que eu disse, sabe, então eles têm razão, vamos tentar. Aí a gente participou do Ethereum Samba com outro projeto, ganhou um bountyzinho, e aí eu fui pegando o jeito, sabe, de entender um pouco da mística do hackathon, que não é um negócio muito simples, né? Porque, assim, tem toda uma ideologia da pressão, assim, que eu acho que não é muito saudável nem realista, né? Que se você fica super nervoso, você não consegue entregar bem, você não consegue, sabe, se organizar. Eu, pelo menos, né? Já passei por muitas experiências de alto estresse na minha vida e consegui sobreviver a todas elas, mas que eu performo muito melhor quando eu tô tranquila. Então eu comecei a criar isso. Vamos, não sei o que, é o tempo, e aí eu entro no meu próprio mundo e sigo a vibe. E aí a gente começou a participar de vários hackathons já com essa ideia da rede de florestas, né? De construir coisas específicas para cada um desses cenários. Uma dessas coisas que a gente construiu gerou uns prêmios, né? Até antes desse que a gente ganhou na XRP Ledger, a gente foi escolhido no Hackathon da Arbitrum, só de mulheres, como o melhor uso de caso, e Hacker's Choice, que foi uma votação entre os hackers sobre a tokenização das nossas reservas. E aí, pro XRP Ledger, a gente já veio com muito mais ousadia, e aí a gente propôs construir a nossa plataforma de governança descentralizada na tecnologia da Ledger. Então a gente construiu um Green Ledger, no qual as pessoas entram lá com a informação das suas reservas, e aí eles fazem o cruzamento com bases de dados, e aí, mediante autorização, hoje é autorização nossa, né, mas eventualmente vai evoluir para ser uma autorização descentralizada, através de redes de validadores e tal, e oráculos também. Aí ele emite a NFT, né, ou seja, a NTF, a nossa terra firmezinha, assim, no qual isso vira um certificado que é o estilo soulbound, né, aquele tipo de NFT que você não pode transferir, mas que ele te habilita ali para dizer, olha, eu sou um protetor da floresta. Meu projeto está habilitado para receber investimentos via tokens, via estratégia de DeFi, via outras parcerias. E aí a gente fez isso na prática, né? Nossas equipes em todos esses hackathons foram só mulheres, de diversas histórias e diversas competências. E agora a gente está animada, está participando de todos os hackathons que aparecem. Então foi de ser algo assim muito difícil e muito uma experiência muito intensa para uma habilidade que foi sendo adquirida, né? E eu fiquei particularmente feliz porque a gente conseguiu esse segundo lugar na track de DeFi. Sabe, não foi na track de impacto, não foi na track de refi. A gente quer mostrar que essas ideias que a gente tem, que essa bagagem do mundo real, né, como você falou, elas têm sim uma validade e uma importância para as estratégias de DeFi, né, e para as estratégias, vamos dizer assim, mainstream do mundo cripto. Acho que o mundo cripto tem uma chance de se tornar uma coisa muito sem graça devido à apropriação que certos governos estão fazendo dessa pauta, né? Não estou falando do brasileiro nesse momento. E que a gente só vai conseguir contrapor isso se as experiências bacanas que a gente está vendo aqui e ali virem a cara do ecossistema. Não só a minha, mas como várias outras que estão fazendo aí, que às vezes a gente fica, sabe, marginal ali, numa beirinha na outra. Mas se não tiver uma alma para essa descentralização, vai ter a impressão do mundo real que a descentralização é para que as pessoas fiquem mais vulneráveis e não mais empoderadas. Sendo que a gente, que é a comunidade cripto do Brasil, pelo menos a grande parte dela, né, propõe ao contrário. Então a gente tem que dar evidências de que isso é possível, né? Maneiraço. E uma coisa que eu adorei também foi isso que você falou agora, né? Questão de vocês ganharam pela categoria DeFi, ou seja, trazendo ainda mais impacto. E eu falo isso lá no Modular News, né, cara? A gente tá cansado de um pouco de infraestrutura, né? Eu sei quem, o grupo lá vai abrir mais uma blockchain, mais uma Layer 1, mais uma Layer 2 e nada de produtos, nada de impactos reais na
nossa vida, né? Então, pô, você, além de sair, né, vitoriosa desse hackathon, ainda numa trilha do DeFi, né, cara? Que acho que isso daí também traz um bug, assim, né, na galera. Assim, porra, eu imagino a pessoa que perdeu e que tava com um protocolo lá de AMM, de Lend, Borrow, e porra, né? E é um pouco isso, né? Trazendo impacto, uso do mundo real para a blockchain, porra, sensacional. E eu falei que eu ia fazer essa pergunta lá atrás, né, sobre essa questão do onboarding. Yara, como é que é a reação das pessoas, né, quando você tá ali no fórum, tá lá com o cliente, tá com, você falou que o pessoal fala que você é mais do business, assim, né, então, quando você fala que a gente tá com um projeto de sustentabilidade, de ESG e colocando blockchain, criptomoeda, criptoeconomia, qual é a reação normal das pessoas e depois, né, eu imagino que seja uma torcida de nariz, assim, de leve, ou até mesmo abrupta. Por exemplo, a Maria Goretti, da Desire, quando ela veio aqui, ela disse que depois ela estava apresentando um pitch e quando ela é da área do Desire, né, de ciência descentralizada, e ela estava apresentando um pitch lá no congresso, quando ela falou a palavra cripto, um dos jurados levantou e saiu, né, e aí a partir desse dia ela nunca mais falou cripto num pitch, ela passou a falar artigos virtuais, de quanto foi traumatizante, né, isso daí. E aí depois eu queria saber como é que você contorna essa reação, né? Tipo assim, por exemplo, a Maria Goretti, ela passou a adotar novas terminologias, né? Qual é a estratégia da Yara? Transparência total. Eu não fico tentando esconder muito, não, mas também não fico propagando a blockchain como de forma, assim, marqueteira, sabe? A gente tem muitos clientes muito diferentes uns dos outros, né? Muitas vezes até com atuações, assim, dentro do mesmo espectro, mas um pouco antagônicas. E aí a gente sempre teve que ser muito profissional, né? Nesse lado de se ater ao que a gente tá combinando ali com a pessoa, de fazer, ou com a empresa, ou com a DAO, etc. Mas de também enfiar o máximo possível de impacto socioambiental dentro do que fizer sentido para aquela empresa, né? E aí a gente tem buscado essas oportunidades para fazer isso, sabe? Quando faz sentido, a gente traz o elemento blockchain ou então em forma de leve, assim. Aí isso é parte da empresa, né? Yara profissional, quando eu tô por aí nos elementos dos mundos socioambientais, que é um pouco da minha comunidade, né? Eu sou a pessoa que acabei me desenvolvendo mais para o lado empresarial, mas que ainda gosto muito de ir para as coisas onde a gente vai só por movimento, né? E para tentar construir ali uma coalizão, um impacto socioambiental, algo do tipo. E aí a reação das pessoas no início, eles ficavam assim, ela aprendeu uma palavra nova, porque tu não tem o assunto. O assunto dela agora é o blockchain. Isso veio um pouco como uma resposta a uma sensação de estagnação que eu senti um pouco, sabe? A gente está chegando num momento em que a crise ambiental está ficando tão complexa que as estratégias que foram cunhadas 20 anos atrás, elas têm um limite ali. Então, quando eu descobri a blockchain, eu pensei, tipo, cara, não sei se é isso, mas pelo menos é uma coisa nova pra gente combinar com as coisas que a gente já tem e utilizar para resolver os nossos problemas, né? Nessa época, era uma época em que blockchain não estava muito politizada, então era mais tranquilo. Mas mesmo assim, para mim a maior dificuldade é explicar para as pessoas que a tecnologia serve para coisas que não é fazer o Bitcoin. Isso é muito difícil, muito difícil. As pessoas ficam assim. Às vezes, tipo, teve outros projetos, né? Esse projeto da Rede de Reservas, eu diria que já é um projeto da maturidade da nossa Terra Firmes. Mas teve outros betas que a gente foi testando e tal, como todo mundo, né? Com o sistema cripto. E aí, às vezes, tinha uns que, por exemplo, tinha a ver com relatórios ESG. E aí eu explicava. E às vezes a pessoa ficava olhando pra mim dentro dos meus olhos e dizia, então eu entendi. É pra dar Bitcoin pra quem fizer o relatório ESG. E eu, tipo, não, cara. Sabe quando você nem menciona Bitcoin? Você não menciona criptoativo em momento nenhum, às vezes os projetos não são financeiros. No caso desse da RXRP Ledger, a gente acabou ganhando porque uma parte dele era financeiro, né? A gente tem uma mini exchange, vamos dizer assim, dentro da plataforma de governança. Mas então é isso, boa parte dos nossos projetos, eles não têm viés financeiro, né? No caso da XRP, a gente acabou pontuando super bem, sendo muito reconhecido porque tem um elemento de DeFi bem clássico dentro da plataforma de governança, mas com uma aplicação interessante, né? E bem diferente.
Só que boa parte dos nossos outros projetos eram de blockchain de registro, sabe? Segurança de dados, umas coisas assim, que não tinha nada a ver com Bitcoin. E aí é sempre isso, as pessoas... E aí o que aconteceu? Eu acabei virando especialista em explicar blockchain para não blockchainers, porque estava inviabilizando o meu negócio. Porque as pessoas têm que entender o que você faz, né? Mesmo que não vai te contratar para essa parte de blockchain, eu não queria que ficasse essa cacofonia, assim, de... E aí a Ara parou de, sei lá, ser uma consultora, agora ela faz NFT, quando não é isso que eu faço, né? E aí que a gente começou a construir uma abordagem, até às vezes a gente faz formação, a experiência com o onboarding dos indígenas foi muito importante para isso também, né? Porque a oportunidade que a gente teve não foi de vamos fazer um meetup, os indígenas conhecerem a tecnologia. A oportunidade já era curso de dev, sair do zero a programação Ethereum, né? E aí a gente teve que desenvolver essa capacidade, né, de explicar de uma maneira que a ressaltar o ponto positivo da tecnologia. E aí um exemplo que eu sempre uso para ajudar é o lance das vacinas, né? Eu sempre falo assim, então, vocês lembram que teve um caso no qual uma pessoa, né, do governo quis dizer que não tinha tomado a vacina do Covid, mas que ele na verdade tinha tomado. Sabe por que esse cara em cima, né, no topo da Torre de Marfim do governo federal, não conseguiu deletar os arquivos deles sobre se tinham tomado ou não a vacina, o cartão de vacinação? Porque o cartão de vacinação do Brasil, né, as informações relativas às vacinas, elas ficam armazenadas na blockchain. E aí, entendeu? Então isso significa que é um registro imutável. E a gente pode utilizar isso para várias coisas. E aí, a partir daí, vai construindo. Mas eu acho que tem muita coisa no ecossistema cripto que eu não concordo, sabe? Eu gosto muito, por exemplo, vou nas cidades pop-ups e tal, mas tem muita coisa no Network State que eu não concordo. E a forma como eu mantenho essa relação legal do meu ecossistema não Web3 com o ecossistema Web3 é de mostrar que a minha jornada na blockchain foi para expandir a minha abordagem, né? E não para aderir a um programa ideológico que eu muitas vezes não subscrevo. Mas que, se a gente não tiver essa habilidade para conversar, as pessoas vão olhar assim, tipo, então agora você virou um crypto bro. É isso, vai tokenizar a minha vida sem o meu consentimento. Porque, infelizmente, é esse o senso comum e muitas vezes também isso é o que as pessoas temem, né? E a gente não pode ter o povo com medo para poder fazer parceria, não dá certo. Grande Yara, que maneiro, cara, realmente. Olha, nós vamos entrar agora no tema que é o tema do mês de março, Bloco Café delas 3, né, com muito orgulho, né, fazendo pelo terceiro ano consecutivo esse mês de reflexão sobre equidade de gênero. Eu queria saber de você, Yara, você acha que a Web3 é um ambiente mais equitativo, que realmente constrói um futuro regenerativo, né? Você deu vários exemplos da sustentabilidade agora, né? E do lado da questão da mulher, né? Machismo, enfim. Você acha que o Web3 é um ambiente mais equitativo? Eu acho que é um ambiente promissor. Ele tem umas coisas que são muito democráticas e outras que são muito conservadoras. Então, assim, tipo, o que me permitiu, né, esse florescimento todo na tecnologia blockchain é essa coisa da barreira de entrada menor, né, que você não precisa necessariamente estar afiliado com uma grande empresa do setor ou ter uma trajetória dentro disso e tal. Para mim, isso foi super significativo, porque eu, por exemplo, em viagens assim de trabalho para o MIT, eu olhava o Media Lab deles lá e ficava, eu quero vir para cá, mas como é que eu, como profissional de ciências sociais, vou me encaixar nisso aqui? E na blockchain é meio que isso, você mete a cara e aprende a mexer, ou aprende a construir, ou aprende a conversar bem com quem sabe mexer, e você consegue fazer as coisas, isso é ótimo. Mas, assim, é um ambiente que carrega muitos vícios com relação ao trato com as mulheres, né? Eu tenho visto, não necessariamente comigo, mas já passei por algumas coisinhas também, mas, por exemplo, coisas que a gente vê no ecossistema, infelizmente, né? Muitas vezes uma subprecificação do trabalho da mulher, uma subvalorização, tem uma tendência à secretarização das mulheres, né? Então, tipo assim, você tá aqui, você pode ser a dev mais foda do mundo, ou você pode ser uma mega empresária que até uma hora que tem a possibilidade de alguém querer te utilizar para tomar notas da gente, ou algo do tipo, né? De vez em quando, infelizmente, vê casos de assédio, de vez em quando a gente vê casos de assédio moral e de outros tipos, né? Porque é uma cultura muito masculina ainda. Acho que da
também tem uma diferença grande entre estados, tá? O ecossistema do Rio é uma coisa, o ecossistema de São Paulo é outra. Talvez, quanto mais próximo essa cultura Faria Lima, mais esses vícios da Faria Lima, eles se repetem. Isso é uma pena, porque o que é legal da Web3 é que ela é disruptiva. Você pode levar isso para onde você quiser, mas você não pode trazer essa forma agressiva de estar no mundo para a Web3. Isso é uma sacanagem muito grande, na minha opinião, sabe? E já passei por algumas coisinhas assim, mas nada de muito grave. Também tem uma trajetória no qual fui aprendendo a reconhecer os sinais de algumas coisas assim, né? E dar limites e tudo. Mas é muito chato. A gente que tem tanto a oferecer para um ecossistema está sempre se sentindo que pode vir a ser desrespeitado, né? Isso é algo que produz um estresse psicológico muito grande. Mas que no nosso meio, desde que você esteja disposto a procurar a sua galera e a mencionar, a cobrar da sua galera um posicionamento coerente, quando eles saem um pouquinho, né? Se saírem um pouquinho do que é considerado correto, você consegue viver super bem, né? Só que é preciso essa disponibilidade para o diálogo, é preciso essa disponibilidade para se impor também e mostrar, tipo, olha, a parceria comigo é assim. E uma parte disso é meio chato porque deveria ser a boa prática do sistema. Mas que pelo menos no Web3 eu tenho encontrado comunidades super resilientes, sabe? Não só com relação à pauta das mulheres, mas também à questão racial. Nem todo mundo sabe tudo, mas tem uma galera que está disposta a largar o osso da opressão. Mas não é todo mundo. E aí, esses que não são a expoente da inovação socioambiental dentro do ecossistema cripto, né? Vou citar aí um ótimo caso, para mim, é Flavor Change, uma galera que, assim, aprende super rápido. No nosso caso, a gente teve uma experiência muito legal com a pauta indígena, né? O pessoal, nossa, ficou super próximo de vários grupos, faz um monte de coisa de maneira independente. Mas a gente também tem vários casos de empresas que você olha assim e pensa, bom, isso daí não tem nada de inovador, isso daí é, mais uma vez, uma cultura masculina oprimindo as pessoas. E aí, às vezes, utilizando um termo que a gente nas ciências sociais fala que é o tokenismo social. Que é engraçado que para Web3 é outra coisa, né? Tokenismo não tem nada a ver com isso. Mas o tokenismo social é quando você pega uma pessoa e você diz assim, ó, essa pessoa aqui, ela representa todo um grupo demográfico e aí eu não preciso ter uma boa prática com relação ao grupo demográfico, eu só preciso contratar uma mulher, uma pessoa negra, para ela dar essa impressão de representatividade, né? A gente tem isso um pouquinho no mundo cripto, mas eu acho que é menos, por ser um negócio que flerta com a descentralização. Mas cabe a nós manter isso como uma característica do sistema. Em comunidades que elas têm um viés, inclusive, mais de negócio, essa característica ela não fica tão firme, tá? Porque tende a absorver essas outras más práticas, né, do ecossistema. Sim, eu costumo dizer que não é um morango, né? O Web3 não é um mundo cor-de-rosa e que às vezes a gente pinta isso, essa paixão, esse romantismo, a gente acha que aqui não tem defeito, que aqui é perfeito e tal. E sim, é uma área muito masculina mesmo, né? Tipo, economia e tecnologia, né? Você quer duas faculdades que tem mais homens normalmente, né? Então, normal mesmo. E legal, né, cara? Legal que eu também tenho um pouco assim essa preocupação, essa inclusão, sabe? Ou até mesmo essa possibilidade que a gente falou aqui. Nós estamos gravando na semana do episódio da Lud Lopes, que ela contou pra gente, né, que ela precisou criar um perfil anônimo em que trabalhou em protocolos que achavam que ela era homem e na verdade ela era mulher. Então, assim, existe também essa possibilidade, né, da blockchain você abrir uma carteira lá, ela não te pergunta o teu CEP, não te pergunta teu sexo, não te pergunta essas coisas. Então, ela pode ser, né, como diz a Guta, ela pode ser disruptiva, mas nem sempre é. Tá aí, Yara Vicente. E olha, última coisa que eu queria trazer aqui antes da gente começar a pedir a conta aqui, já, pelo menos a parcial, né? Aí você falou já de NFTs aqui, de NFTs verdes, né? Introduziu um pouco ali sobre a nossa terra firme. E eu queria trazer, pô, traz mais um pouquinho sobre isso, da onde surgiu essa ideia, como que eles estão sendo usados para a conservação ambiental, como é que quem está ouvindo aqui, de repente, quer ser holder dessa coleção, enfim, e é possível, como é que tá esse NFT verde, isso daí é mesmo uma solução real, é só um hype, enfim, traz um pouquinho desse teu projeto também. Tá certo? Então, as NFTs a gente utiliza primariamente para o certificado ambiental das propriedades, né? Então, a gente tem uma estratégia de governança
Floresta, que é uma plataforma onde a pessoa que quer entrar na nossa rede, ela vai fazer uma declaração mostrando o polígono de terra onde está a área de floresta que ela é dona e quer preservar, o que tem nessa área, se tem corpos d'água, se tem cachoeiras, se tem projetos de recuperação ambiental, se tem pesquisa científica, vai trazer uma série de informações para a gente. Uma parte dessas informações a gente consegue cruzar com oráculos e com bases de dados para ver se ela é real, né? Outra parte a gente precisa fazer uma verificação manual. Mais uma vez, findado o processo, isso gera uma NFT de tiragem única, mas de racha pública, obviamente, onde aquilo é o certificado de participação na rede de reservas e também a porta de entrada para a DAO, porque a gente quer criar uma DAO realmente bem focada nas pessoas que têm florestas, sabe? Para ver o que nasce daí. E aí, a partir disso, a gente pensou em algumas estratégias cripto, mais para gerar esse raporte. Então, a gente tem essa estratégia de utilizar as NFTs principalmente como um registro, né? Como um certificado de preservação ambiental, no qual a gente consegue ter uma integração automática com bases de dados importantes, para não ser só algo assim de uma avaliação manual da técnica, né, ou da empresa que disse que esse produtor ou esse proprietário de terra está em conformidade com a legislação e que realmente preserva o que diz que preserva. Aí a gente está construindo também algumas estratégias de, vamos dizer assim, estabelecimento de diálogos com a comunidade Web3, sabe? Porque mais do que o valor do token, mais do que o valor da NFT em si, isso acaba sendo uma maneira como a gente constrói a comunidade, como a gente se relaciona com os projetos, como a gente se afilia aos projetos, né? Então a gente vai ter uma coleção dos Tech Keepers, que são cenários assim de várias artes de mulheres codando na floresta, uma coisa meio CryptoPunk, se encontra 64 bits dos videogames, né? Que é de minha autoria, inclusive. E a gente vai ter também o token, que vai ter uma estratégia, tem um tokenomics, né? Para valorização no futuro, mas que ele também dá entrada para o ecossistema da rede de reservas. Então, cada reserva ela tem uma vocação tradicional, né? Então, às vezes vai ter reservas que vão servir para crédito de carbono, outras reservas vão ser utilizadas para turismo. E aí, cada uma dessas iniciativas, elas trazem uma oportunidade específica de investimento, né? E aí a gente vai ofertar essa possibilidade de investimento premium para os holders das NFTs e do token, né? Vai ter essa mediação aí via token. Porém, nossa estratégia de liquidez primária é através das parcerias de negócios, né, do investimento ESG e da intermediação que a nossa Terra Firme vai fazer entre essas intenções que nascem dentro do ecossistema de negócios e as estratégias que a gente pode disponibilizar através dos territórios florestais. Eu acho que o boom das NFTs, pelo boom das NFTs, não sustenta a nossa estratégia, mas que, independente do que aconteceu, em termos dos grandes fluxos de mercado, existem comunidades, né? Existem comunidades que colecionam, existem comunidades que gostam do meio, artistas que gostam de se expressar nesse meio, e como a gente quer maximizar a possibilidade de construir parcerias para essas redes de reserva, para a gente é muito interessante manter esses leques abertos, né? Então pensa assim como se fosse um neurônio que ele tem uma série de possíveis entradas e de captadores neurais, né? Então, token é uma delas, a eles NFTs são outras delas, a intermediação de negócios é uma terceira, a gente quer também no futuro trazer cidades pop-ups para serem realizadas nas reservas, e assim a gente vai criando essa estratégia de uma frente ampla, né? Para que a gente consiga fazer um leverage da diversidade e não ficar refém dela. Bacana, bacana. E outra coisa que eu também gostei nessa tua resposta, né, é que já abordou um pouco sobre o problema dos NFTs, o mercado de NFTs atual, né? Tipo, não é realmente pergunta-se muito, né, se vai voltar ao que era antes, e vocês acabaram, tipo assim, bom, se voltar ou não voltar, pouco importa, porque a gente tem, o nosso modelo de negócio não é só na venda dos NFTs, né, porra, muito maneiro, cara, pô, isso é aquela história que você falou, né, a gente não tem como lema ser full em alguma coisa, então a gente nem no projeto aí não é full NFT também, né. Bom, vamos ver aqui perguntas da comunidade, chegou a hora da nossa abertura aqui para a comunidade. Se você está no LinkedIn, no Telegram e também no Twitter, todo episódio você pode participar, enviar a sua pergunta para a nossa convidada. E hoje tem aqui, ó, tem no Telegram sempre ele, Pankiu na área,
Fazia tempo que o Panquio não aparecia aqui e ele sempre vem, ele faz praticamente a mesma pergunta, sempre ligada à questão de especulação. Quais são as narrativas que ela está mais bullish para esse ano? As narrativas, olha, está tudo tão incerto que eu não sei se sou capaz de opinar, porque essa interferência do centralizada do governo Trump e do governo Milley vão desestabilizar até mesmo estratégias já consolidadas como a das stablecoins. A gente já está vendo isso, né? E aí a gente está vivendo um momento que ele me lembra de uma maldição chinesa, que é assim, ele fala que você viva tempos interessantes. É bonita essa maldição, né? Mas também é péssima mesmo, porque o tempo interessante ele não tem muito precedente. O que vai acontecer com essa conjuntura onde a gente tem os bilionários das big techs influenciando a maior economia do mundo e essa maior economia do mundo abraçando cripto, mas também as big techs brigando entre si, e aí a adoção de meme coin pelos governos centralizados. Enfim, dá uma loucura muito grande. Eu diria que o cenário mais bullish está tendendo para as stables mesmo, a não ser por coisas extremamente efêmeras como as meme coins, sabendo que você pode ter um ganho, mas também você pode perder muito em questão de minutos, né? A gente está vendo agora que as variações elas não duram mais dias, elas duram horas, elas podem vir a durar minutos. Tudo é possível. Vejo também cenários promissores, mas com uma certa um grauzinho ali de ceticismo nos cenários dos DREX, dos ETFs, né? Agora o XRP mesmo está com esse novo desdobramento. Acho que a gente vai ter um período aí que pode significar meses, né, do bull da novidade, mas que em seguida volta a ser a regra do imponderável e que depende muito, novamente, do tom majoritário que a economia cripto ela vai ter. Então, a gente vê que hoje virou um jogo muito geopolítico, né? Talvez a gente esteja falando de uma guerra fria cripto, com essa nova movimentação aí da Coreia do Norte patrocinando hackers. E aí, nesse cenário, a gente tem uma diferença da Guerra Fria convencional, que é que ela é multicêntrica, né? Os players, eles estão muito bagunçados, a gente tem um alinhamento Rússia, Estados Unidos. Então, a minha dica é, para saber as narrativas mais bullish, focar em stable e acompanhar com atenção quais que são os ecos entre a economia convencional, o que está sendo feito dentro dos bacens, o que está sendo feito dentro dos fundos, etc. E como que esses movimentos que já estavam vindo numa progressão interessante, com a BlackRock, por exemplo, formando suas reservas de Ethereum, vários bancos centrais começando a construir reservas de Bitcoin, etc. Como que esse processo ele vai ser influenciado pelo processo geopolítico desse anarcocapitalismo de Estado? Que para mim é uma contradição em termos, mas que está rolando, né? Então, para a gente fazer o cálculo certinho, precisa ter essa análise geopolítica muito bem instaurada, na minha opinião. E talvez, se surgir alguma coisa assim que tenha uma adoção em massa muito relevante, isso também é um indicador de prosperidade, né? Na minha opinião. Sim, é bacana você falar isso, que hoje mesmo no Modular News eu trouxe a notícia de que o pesquisador do Fed, Banco Central Americano, revelou, né, que ele acredita que as stablecoins podem se tornar um novo método de pagamento dominante, né? Então, assim, imagina para um banco central admitir, um pesquisador do Banco Central admitir isso, ou seja, realmente stablecoin, sistema de PayFi, né? O pessoal até tá falando essa nova tecnologia aí, sistemas de pagamento, vai vir com tudo. E até curioso também o que está acontecendo, eu já estou achando que está rolando uma perseguição da Europa para Tether, porque ela não está conseguindo, está sendo expulsa praticamente dos mercados, as corretoras estão tendo que deslistar ela depois da nova regulamentação da MiCA, lá na zona do euro, e curiosamente, né, a Circle, ela foi a primeira stablecoin que foi licenciada na zona do euro, né, então fica essa coisa, será que está rolando uma perseguição mesmo? Porque é difícil acreditar como é que uma maior empresa da área, né, de stablecoin, né, ela não está entrando, não está conseguindo entrar nessa, realmente, vamos ver aí, mas eu acredito que eles não são líder à toa, acho que eles estão preparando alguma coisa para tirar da cartola aí em breve, mas tô contigo, stablecoin é mesmo um setor muito bullish. Yara, vamos fazer as nossas duas últimas perguntinhas finais aqui, que são fixas.
também nos nossos episódios. Primeira é sobre saúde mental. Quando é que você aperta o botão do off nessa internet que não desliga, nesse mercado 24 por 7, 7 dias da semana, 24 horas online? Como é que você cuida da sua saúde mental e aperta o botãozinho do off? Eu acho que é muito importante lembrar da vida com o objetivo principal, sabe? Tudo que a gente faz no mundo virtual é muito legal e tal, mas a vida é mais importante, as relações são mais importantes, a experiência na vida real é mais importante. E eu acho que até que a nossa galera cripto, ela suspeita isso de maneira intuitiva, porque tinha até uma piadinha que eu inventei quando comecei a ir nos eventos de cripto, que eu ficava assim, impressionada, né? Que era quase como se o pessoal dissesse assim: o que nós queremos? Acabar com os bancos. Como nós queremos? Fazendo evento presencial. É muito evento presencial. No fundo, eu acho que isso é um sinal de que a gente precisa ter essa experiência mesmo, né? Eu, na minha vida pessoal mesmo, tento ser bem low profile, não fico nessa de ser empresária e geradora de conteúdo, sabe? Eu sei que é algo difícil de distinguir, né? Mas foi uma decisão que eu tomei, assim, para poder ter uma parte da minha vida em que eu não esteja trabalhando. E acaba que quando a gente trabalha com o mercado digital, as coisas vão se espalhando, né? Então, separar o profissional do pessoal é muito importante, por mais que no meio do blockchain seja todo mundo muito amigo, e isso é ótimo, né? Mas ter alguns limites ajuda a gente a poder até mesmo decidir quando a gente está junto só para curtir, porque somos amigos, e quando a gente está junto porque a gente tem responsabilidades e está ali no objetivo de trabalho. Isso é muito voltado com o meu contexto pessoal, tá? Eu sei que tem pessoas que construíram jornadas totalmente diferentes na Web3 e que vivem esse lado mais, sabe, quase metaversico de forma muito intensa, eu respeito, mas para mim não deu muito certo. Se essa coisa de ter grupo no Telegram o tempo inteiro, eu tenho hora para as coisas, sabe? Eu funciono no meu horário comercial, que é da tarde para a noite, e horário dia de semana, e é isso. E no resto da vida eu fico buscando o que mais que a tecnologia não me oferece e que eu preciso ter. Com muita diligência mesmo, porque sabe aquela coisa, a tokenização do mundo real não é o mundo real. Então a gente tem que utilizar essas ferramentas todas para ampliar a nossa experiência de humanidade, a nossa experiência de vida, as nossas possibilidades de viver bem, de prosperar e tudo, mas não de substituir a vida por elas, né? Porque é o tipo de coisa que, quando tá tudo muito glamouroso, é muito legal, tem muita adrenalina e tal, mas que não se sustenta por muito tempo, né? Pelo menos pra mim não se sustentou. Mas que eu, cara, lido super bem, tenho os meus limites e tal, mas tô sempre presente nos eventos, vou pros eventos criptos internacionais, viajo e tal, e consigo ter um certo protagonismo nessa agenda, mesmo sem viver em função disso, e utilizar todas as plataformas, sem parar, sabe? Às vezes tem essa narrativa de que se você não tiver em todas as frentes, você não consegue se estabelecer, e isso não é verdade, tá? Vai muito mais da força do seu trabalho do que se você dedica todos os segundos da sua vida para construir uma presença digital, ou para ler tudo que sai, ou para ver todos os conteúdos de todo mundo, né? É muito importante e até por isso que eu trago sempre essa pergunta aqui, sabe? Porque realmente e o bacana que eu gosto muito também dessa pergunta é que não existe uma resposta certa, né? Existe a melhor para cada pessoa, né? E às vezes, até mesmo, por exemplo, se a gente fizer essa pergunta daqui 2 anos, a gente voltar e trocar, às vezes a tua resposta vai mudar, né? Entendeu? Porque o momento vai demandar outras necessidades, né? Então, cara, muito bacana. Obrigado por compartilhar com a gente isso. E também sou um pouco assim, né? Tipo, cara, inclusive quando você falou que é muito comum, né, na nossa comunidade, essa questão de tentar uma vida off-chain, né? Vamos dizer assim, tem até uma expressão muito forte, né? Que é o touch grass, né? Toque a grama, né? Que a gente fala muito, que a gente incentiva, né? Que as pessoas vá desligar o computador e vá tocar a grama. Yara, nossa última pergunta é por que você ainda trilha a Web3? Porque é um espaço que eu consigo ser muito livre, construir as coisas que eu imagino da maneira como eu acho que elas devem ser construídas,
sem precisar beijar o anel de ninguém, só através do poder das relações, do poder do conhecimento, a baixíssimo custo, né, sem precisar me comprometer com dinâmicas que não são favoráveis para mim. Então, eu encontrei esse lugar, né, de segurança, de amizade, com pessoas muito boas. No seu ecossistema tem muita gente estranha, mas tem muita gente muito do bem também, sabe? Eu vivi até uma experiência bonita que eu e meu pai, eu sou terceira geração do movimento socioambiental, né? Ou seja, meu pai é da segunda. A gente sempre viveu essa experiência de meio que um conhecer o ambiente de trabalho do outro, mas sempre meio que os ambientes de trabalho ele conhecia todos, né? No governo conhece muita gente, nas empresas mais responsáveis conhece muitas pessoas também. E aí eu levei ele para o Blockchain Rio com uns convites que eu ganhei da Binance, inclusive. Obrigada, Binance. Ano passado. E aí foi muito interessante, porque ele ficou assim e disse: nossa, você conhece todo mundo. E eu não conheço ninguém, e as pessoas são boas, sabe? Nossa, tem pessoas boas, e as pessoas com projetos incríveis. Tem muitas pessoas que realmente se dedicam genuinamente a construir, né, as suas coisas e fazem isso com esmero. E eu gosto de estar nesses ambientes, sabe? Que também são imprevisíveis e que você nunca sabe direito o que vai acontecer. Às vezes é muito ruim, muitas vezes é muito bom. Então, tem muitas experiências sensoriais que a Web3 me proporcionou que eu não tive em outros lugares, né? De ver essa junção de coisas que eu amo com essa parte mais nerd da tecnologia e os rastas e festas no castelos meio demolidos do Rio de Janeiro com pessoas dançando break, sabe? Só coisas que só a Web3 faz por você. E de pessoas te dando alfa de investimento e de pessoas te dando dicas de carreira com o coração aberto e de compartilhando suas redes de networking sem aquela coisa que é muito comum no meio não Web3, né? De tipo, não, eu conheço essa pessoa é meu ativo, eu não posso compartilhar ela com ninguém. Na Web3 o pessoal é mais desapegado, assim, e por mais que tenha uma série de problemas e que tem muita gente que vê a força desse ecossistema e por isso quer atrelar ele com um monte de coisas que não fazem o menor sentido, esse movimento só existe porque tem uma potência de autonomia e tudo que oferece autonomia para as pessoas, o sistema tenta se aparelhar, né? Sempre foi assim, desde as revoltas. A apropriação cultural ela é muito assim, né? Nossa, isso daqui serve para uma comunidade, traz autonomia, traz liberdade, aí vem um sistema que não compactua dos mesmos valores e tenta se apropriar. Às vezes eu acho que a gente está vendo isso também com cripto, mas que a base é muito legal. E que se eu continuo trilhando o caminho da Web3 porque eu consigo fazer isso de maneira autônoma. Às vezes não vou estar no hype, às vezes não vou estar concordando com a tese principal de adoção e X, e isso não me impede em nada de fazer as minhas coisas e de fazer de maneira, inclusive, que consegue ser reconhecida pelo ecossistema, né? Por isso seguimos. Você sabe que uma frase que eu gosto muito, você me fez lembrar, né? É que a gente não precisa concordar, né? Basta respeitar as nossas diferenças, já é um passo importante. Enfim, eu já ouço o rufar dos tambores, rufem os tambores. Vem aí o CryptoPong e a pergunta que eu faço sempre, Ara, é se você está preparada. Claro, vamos lá. Então, primeira, Bitcoin ou Ethereum? Bitcoin para guardar, Ethereum para construir. Quem é Satoshi Nakamoto? Já morreu, com certeza, gente. Não é o Jack Dorsey, pelo amor de Deus. Pois é, a última teoria, né, de que é o Jack Dorsey. Uma blockchain que você ama. Ai, Polygon. E uma blockchain que você evita. Eu sou muito agnóstica, assim. Gosto da Polygon porque ela é muito baratinha, mas a gente constrói coisas em várias chains, não tem uma inimiga, não. Mas reputação é importante, então a segurança da rede é sempre algo que eu avalio. Com certeza. Memecoins, revolução ou bolha? Bolha, total. Hobby. Memecoin é hobby. Memecoin é hobby. É hobby. Se você pudesse jantar com qualquer figura da Web3, quem seria? Com Vitalik, para construir umas reservas com a Ethereum Foundation. Bacana. O que falta para o mercado cripto ser realmente acessível para todos? Parcerias e humildade para estabelecer essas parcerias sem dizer assim, olha, eu tenho uma solução aqui, aprende tudo.
senão funciona. Humildade é a chave. Web3 em uma palavra. Liberdade. Uma tendência cripto que você acha superestimada. Meme coins. Qual será a próxima grande revolução da blockchain? Cidades pop-up. Se você pudesse corrigir um problema do ecossistema, qual seria? Excesso de anarcocapitalistas. Qual protocolo DeFi que você mais usa? Ethereum. Qual setor da Web3 ainda está pouco explorado? O X. Se tivesse que holdar apenas um token pelos próximos 10 anos, um token ou uma moeda, qual seria? Bitcoin. Qual stablecoin você mais confia? O SDC. O USD? DC. C da Circo. Qual foi o seu melhor investimento na Web3 até agora? Aprender a construir as ideias na linguagem, né, da Web3. Uma buzzword que você não aguenta mais ouvir. Aqui tem várias. Está tratando aqui com o ódio. Eu diria... Eu acho que são os excessos das zonas econômicas especiais. Tem muita coisa legal, mas também tem uns excessos, assim, totalmente viajantes e que essa parte eu não acho interessante. Mas que tá muito em voga, né? Pelo menos nos círculos que eu frequento. Se você pudesse mudar uma coisa no cripto Twitter, o que seria? Menos misoginia, menos direitismo, menos racismo. Boa. Você se considera uma maximalista? Só investimentos. Inteligência artificial e blockchain, combinação perfeita ou apenas hype? Se a integração for feita de uma maneira técnica, é muito promissor. Mas tem o mesmo problema dos créditos de carbono. Você só jogar lá, joguei uma inteligência artificial, ou joguei uma blockchain na governança da inteligência artificial, não resolve. Agora, se for algo realmente de envergadura, é a possibilidade da gente ter governança sobre a possível ditadura das inteligências artificiais. E um mega case para adoção de blockchain. Bacana, bacana. Inclusive, você me fez lembrar até aquele reporte que a A16Z faz todo ano, né? O que eles estão bullish, quais narrativas eles estão promissoras, tal, e eles colocam exatamente isso, né, que a blockchain pode resolver alguns problemas da inteligência artificial justamente por conta da natureza descentralizada. Bacana você ressaltar isso aqui também. Se pudesse fundar a sua própria blockchain, qual seria o foco principal? Estabilidade e impacto socioambiental. Descentralizado, porque a gente tem uma tendência no impacto socioambiental a concentrar o investimento social em algumas áreas apenas, né? Deixando muita gente desassistida, o que é um limite natural do ecossistema, não é culpa de ninguém. Tem menos dinheiro do que projetos que precisam ser apoiados, mas eu gostaria de criar uma pool assim mais randômica, no qual umas comunidades maiores que estão fazendo coisas socioambientais conseguem se beneficiar num estilo optimismo da vida, sabe? Essa daqui a gente conversou um pouco aqui no episódio. O que falta para os NFTs voltarem a bombar? As comunidades terem promessas de benefícios muito concretos para os holders, sabe? A NFT como especulação, ele não tem muito sucesso porque já tem um histórico muito ruim, mas se a gente tiver benefícios concretos e essa coisa da identidade, acho que é promissor. Boa. Yara Vicente. Yara Vicente? Altiva e otimista. Yara, o que é cripto? A possibilidade da gente hackear vários sistemas de maneira transparente uns com os outros. Então é isso, comunidade. Com a possibilidade da gente hackear vários sistemas de maneira transparente, chegamos ao fim desse episódio. Um maravilhoso episódio que, olha, fez jus a abrir um mês tão importante de reflexão aqui no Bloco Café, que a gente sempre se propõe a fazer e espero continuar fazendo sempre enquanto o Bloco Café existir. E eu adorei conhecer você, Yara, conhecer a tua luta, teu projeto, essa luz e inspiração, né? Eu acho que essa é a palavra desse episódio, o quanto que você inspira a trazer casos reais, né? A gente trouxe agora, por exemplo, dos NFTs, né? Que apenas pelo viés especulativo parece que não vão voltar, mas existe essa tecnologia que pode, né, ajudar, por exemplo, a você alavancar, contribuir socioambientalmente as comunidades, enfim, o planeta, né? Então, regenerar o planeta através da tecnologia. Então, nossa, adorei te conhecer, desejo sucesso sempre, parabéns pela sua caminhada, conte sempre com o AI, conte sempre com o Bloco Café, no que você precisar aí adiante de divulgação, também lá no Modular News, lá na Modular Cripto, sempre que tiver notícias boas, anúncios como esse, da vitória, né, o segundo lugar lá no Hackathon, a gente vai com todo gosto espalhar essa palavra para que mais pessoas conheçam a nossa terra firme, a Yara Vicente e todo esse ecossistema que você está
alavancando por aí. Parabéns, viu? Parabéns pela sua caminhada, e eu queria pedir para que você encaminhasse agora as considerações finais e também contasse para nossa audiência qual é o melhor jeito de te encontrar. Legal, muito obrigada, Uai, pelo convite. Vida longa Blocaf, vida longa modular. Fica aí o convite a todos, a todas. Tá mais próximo da nossa terra firme, sabe? Pensa assim, cara, eu tenho uma empresa, uma DAO, uma comunidade, e a gente quer desenvolver uma forma de contribuir com o impacto socioambiental. Nossa terra firme está aqui para isso, sabe? A gente manja de impacto e de encaixar o impacto dentro das diversas cenários, e o campo que a gente mais gosta de fazer isso é na tecnologia. Então, fica esse convite para quem quiser se conectar, quem tiver uma ideia de projeto, quem tiver uma comunidade que quer ser acelerada do ponto de vista de impacto, né? Isso pode ser até interessante para tornar portfólios de investimento, pools de liquidez mais atrativas, né? O mundo cripto é tudo muito parecido. Quando a gente tem um impacto real por trás, a gente cria também ali um diferencial competitivo para angariar mesmo, né? Investidores e crescer comunidades. Tem o @ na nossa terra firme em todas as plataformas, no LinkedIn, no Twitter, X, né? No Instagram e no Warpcast também. O meu também é Yara_Vicente no X, Yara Vicente com I sempre no Instagram, e Yara Vicente, nossa terra firme, no LinkedIn. E também estou aí no Warpcast como Yara Vicente também. Então é bem difícil de me achar, é bem fácil. E sempre lembrando, comunidade, que todos os links estarão também na nossa newsletter. Vão estar na descrição, o da Yara, pelo menos um, e depois os outros links todos estarão também na nossa newsletter. Aliás, faço convite para você ler também os nossos episódios. Todo episódio acompanha sempre uma newsletter, então leia também o Blocafé. Eu quero agora agradecer a você que está nos ouvindo agora, pelo carinho da sua audiência e também na sua interação nas redes sociais. Isso é muito importante para nós. Como eu já falei, uma frase que eu falo todo episódio, de todos os ativos que nós falamos aqui, o tempo é o maior, mais escasso, mais raro e mais caro. Portanto, ter você ouvindo a gente até aqui é mesmo um prazer enorme. Muito obrigado. Eu e a Yara Vicente ficamos por aqui. Não saia daí, que vem aí a Francisca Miguel para trazer uns recadinhos. Até a semana que vem, mais um episódio do Blocafé delas 3. Até semana que vem, tchau, tchau. Que episódio incrível para abrir o Blocafé delas 3. Yara Vicente nos mostrou como a Web3 pode ser uma aliada poderosa na regeneração do planeta e no fortalecimento de comunidades tradicionais. Falamos sobre sustentabilidade, NFTs com propósito e os desafios das mulheres na Web3. E se tem uma mensagem que fica a descentralização precisa servir para empoderar, não para oprimir. Se curtiu, compartilhe com sua comunidade e siga a Yara e a nossa terra firme para acompanhar mais desse trabalho inspirador. Não deixe também de conectar-se com a gente nas redes sociais e assinar a nossa newsletter para continuar mergulhando no futuro descentralizado. E não esqueça de conferir nossos NFTs exclusivos na Zora, uma maneira única de levar um pedacinho do Blocafé com você. Todo episódio, a artista lituânia cria aquarelas digitais inspirada nas conversas que o Uai troca com as convidadas. Como sempre, estamos aqui para ouvir você. Envie suas dúvidas, sugestões ou até um oi pelo Twitter, LinkedIn ou e-mail blocafé@proton.me. A sua interação ajuda a construir essa jornada e faz o Blocafé crescer ainda mais. Até o próximo episódio do Blocafé delas 3. Tchau!